Divisão da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Vítor Félix, temos só aqui tentar, exatamente. Cumprimento também, com um especial destaque, o formador Jorge Silvério, professor Dr. Jorge Silvério, e cumprimento, obviamente, todos os colegas que aqui estamos num final de um dia feriado, para ouvirmos 2 horas de certeza, de uma excelente apresentação daquele que, quando nós, esta é a 4ª e última formação deste ciclo de formações da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e habitualmente alguns dos que estão aqui, muitos dos que estão aqui estiveram presentes nas outras formações, terminamos com a apresentação do tema da formação seguinte. Eu estou aqui a gaguejar porque eu estou aqui a tentar tirar o som e estou aqui a tentar desligar o meu telemóvel das pessoas que, entretanto, me estão a telefonar. Como eu estava a dizer, quando nós fizemos a apresentação desta formação, o Vítor Félix disse que o próximo orador, formador, ia ser, e eu vou utilizar as palavras dele, o pai da psicologia do desporto em Portugal, que é doutorado em psicologia do desporto, precisamente, e é psicólogo da Seleção Nacional de Futsal e psicólogo também da Federação Portuguesa de Canoagem. É um gosto que ele tenha aceite o meu convite para estar presente nesta formação. Vai ser um gosto para mim ouvi-lo e de certo que será também um gosto para vocês ouvirem o Jorge Silvério. Eu passo a palavra então agora ao Jorge e vou tentando desativar os micros que entretanto forem sendo ativados, pedindo a todos que quando quiserem falar muito bem, podem inclusivamente colocar no bate-papo e eu tomarei nota e se for oportuno interromperei o formador. Se for alguma questão muito pertinente da altura, podem de facto interromper e aí sim ligar os vossos microfones. Jorge Silvério. O Jorge está sem micro. Está sem micro, Jorge, deve estar a falar. Okay. Agora sim. Muito bem. Sim. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Obrigado pelas palavras do Pedro. Agradecer também à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pelo convite. E agradecer, obviamente, a presença de todos, ainda por cima num dia feriado. Felizmente, a pandemia não nos trouxe só coisas más, acho que também trouxe algumas coisas boas, e uma delas é esta, de nós podermos, utilizando estas plataformas, estarmos aqui 200 e tal pessoas, e acho que ainda vamos estar mais daqui a pouco, à medida que as pessoas forem juntando, e pessoas dos mais variados pontos do país, das mais variadas modalidades. Portanto, acho que isto é excelente e é uma das coisas boas que temos, e obrigado também por, no fundo, exporem parte daquilo que seria um dia feriado para estarmos aqui todos a partilhar. Quando eu digo isto, é precisamente no sentido de apelar, em função daquilo que o Pedro acabou de dizer, sintam-se à vontade, à medida que eu for, eu tenho uma apresentação, mas à medida que eu for falando, as dúvidas que forem surgindo, aquilo que queiram partilhar até da vossa experiência, estejam perfeitamente à vontade. Queria mesmo que acontecesse isso, para não ser só eu a estar aqui a falar, mas que vocês também fossem intervindo à medida que fossem achando que o poderiam fazer. Portanto, sintam-se perfeitamente à vontade. Basicamente, eu pensei em dois, não lhe vou chamar dois grandes temas, porque no fundo é só um tema, mas dada a situação em que estamos a viver relacionada com a pandemia e dado que a partir da segunda-feira já vamos ter aqui o desconfinamento e o recomeço de algumas atividades desportivas, ainda não todas, infelizmente, eu pensei em dedicar uma parte, digamos assim, da apresentação, mais a parte final, a falarmos um pouco sobre isto e basicamente sobre um conceito que é a motivação e do ponto de vista prático, como é que nós agora podemos motivar os nossos jovens e menos jovens atletas a retomarem e a continuarem na atividade desportiva. Portanto, estas duas partes. Vamos começar pela primeira, portanto estejam perfeitamente à vontade para como eu dizia, interromper.
Eu estou aqui com dificuldades em pôr isto a andar. Ok. Estamos a ver, agora estamos, mas não está maximizado. Exatamente. Pronto, agora está e agora já... ok, maravilha. Pronto. Agora já está, já está. Usei aquela célebre expressão dos informáticos, não é? Quando as coisas não estão a correr bem, desligamos tudo e retomamos e pronto, isso funciona mesmo. Tem aqui neste slide também dois dos meus e-mails, o pessoal e outro mais institucional, portanto estejam perfeitamente à vontade. Imaginem que daqui a uns tempos têm uma dúvida, precisam da minha ajuda, estejam perfeitamente à vontade para o recorrerem se acharem que é necessário. Eu normalmente, quando começo a falar de algum tema, e acho que isso no nosso país não é muito prática comum, digamos assim, gosto de definir exatamente os termos que nós estamos a falar, não é? Sobretudo ao nível do desporto, fala-se muito de atividade física, fala-se muito de exercício físico, fala-se muito de desporto, mas não se distingue exatamente o que é isto, não é? E eu acho que é importante nós começarmos por clarificar isso. Depois a seguir já vamos clarificar também o que é a psicologia do desporto, ou os componentes mentais, ou a parte mental, como quiserem, porque depois as pessoas começam a utilizar indiscriminadamente os termos e às vezes isto está a confusão porque as pessoas estão a usar os termos e a falar de coisas diferentes, não é? Portanto, basicamente, aquilo até que nos tem sido pedido, e essa é outra das coisas que eu acho que foram boas, foi mesmo no primeiro confinamento, há mais ou menos um ano atrás, aquele confinamento que foi mais estrito e com regras mais apertadas. Mesmo aí, nós, apesar de tudo, uma das liberdades que tínhamos era para podermos praticar atividade física ou exercício físico, não é? E, portanto, essa foi mais uma das coisas boas que a pandemia trouxe, que foi o reconhecimento que a atividade física, o exercício físico, o desporto também, mas o desporto acabou por estar... Para a grande maioria dos atletas acabou por ter a sua prática interdita, não é? Mas a atividade física e o exercício físico não, e portanto pudemos praticá-lo e sobretudo, o que eu acho que é mais importante, foi reconhecido por todos que era importante até para contrariar alguns dos efeitos negativos, não é? Todos sabemos que a atividade física ou o exercício físico tem componentes e benefícios positivos na parte fisiológica, mas também na parte psicológica, e muito daquilo que nós estamos a sentir, maior ansiedade, depressão mais acentuada, oscilações de humor, tudo isto o exercício nos ajuda a lidar, não é? E portanto é extremamente importante que ele seja reconhecido. Esperemos que agora, à medida que vamos desconfinando, que essa importância continue a ser reconhecida. Mas voltando aqui então aos conceitos, basicamente a atividade física é qualquer movimento corporal que nós façamos que implique os músculos esqueléticos e que produza gasto de energia. O exercício físico é, digamos assim, um patamar acima, ou seja, começa a haver aqui a prática planeada e repetitiva, com o objetivo de adquirir, de manter ou eventualmente até de melhorar alguns componentes da nossa forma física. Portanto, subimos aqui o patamar, a diferença é que passa a ser planeado e repetitivo, e depois, se falarmos de desporto, introduzimos então aqui a questão da competição, não é? Com regras institucionalizadas. Se quiserem ver em termos de ações, não é? Se eu correr para apanhar um autocarro, estou a fazer atividade física. Se eu decidir começar a correr com determinada regularidade, pode ser aquela, pode ser outra qualquer, não é? 3 dias por semana durante 45 minutos, estou a fazer exercício físico. E depois, obviamente, se começar a entrar em competições, então aí sim poderemos falar de desporto, não é? Portanto, isto no fundo, para clarificarmos aqui estes 3 termos que normalmente até são usados um pouco de uma forma indistinta e muito misturados. Depois, e passando agora para a parte da psicologia do desporto ou dos componentes mentais. O que é isto da psicologia do desporto? Não é? Poderia trazer aqui centenas de definições, cada autor que escreve sobre isto tem uma definição. Esta é uma definição muito simples, que eu gosto muito das coisas simples, acho que ela funciona muito bem. No fundo, a psicologia do desporto, e reparem como aqui também já abarca, e isto é, digamos assim, uma evolução também no conceito teórico. Psicologia do desporto e da atividade física, ou seja, no fundo é a tentativa de abarcar aqui, e já vamos daqui a bocadinho perceber porque, de abarcar aqui uma população mais ampla, digamos assim. O que é a psicologia do desporto? É o estudo
científico do comportamento das pessoas que estão envolvidas no desporto. Não é? Se nós pensarmos só na psicologia, a psicologia é o estudo científico do comportamento, a psicologia do desporto faz exatamente a mesma coisa, obviamente com aqueles que estão envolvidos no desporto ou na atividade física. Portanto, no fundo, se quiserem de uma forma mais visual, é um pouco isto, não é? Temos aqui uma cobaia, digamos assim, não é? Portanto, vamos estudar e ver quais são os comportamentos que normalmente acontecem. Se quiserem também de uma forma mais ainda figurativa, é um pouco isto, não é? Eu gosto muito deste slide. Tem ali basicamente duas grandes áreas. Aquilo que nós vemos, que toda a gente vê, não é? Que no fundo são os resultados, não é? É o pódio neste caso, e depois tudo aquilo que não se vê. Tudo aquilo que não se vê e que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, ou pelo menos não tem conhecimento tão exaustivo do que vai acontecendo com os atletas, com os treinadores, com os árbitros, não é? Ainda esta tarde, antes desta formação, estive a falar com alguns dos atletas que acompanho e estávamos a falar precisamente disto e do reflexo que isto tem nos Jogos Olímpicos, não é? Que muitas das vezes os portugueses que não acompanham tanto o desporto não fazem a mínima ideia do que é que implica estar ou conseguir estar nos Jogos Olímpicos, não é? E muitas vezes só olham exatamente para os resultados, não é? Mas por trás disto tudo, não é? Quase como se fosse um iceberg, digamos assim, tivesse ali a pontinha, aquilo que nós vemos são os resultados, mas está a grande parte está por baixo e a grande maioria das pessoas não vê, não é? Desde o foco, a paixão, o esforço, o treino, os falhanços, o trabalho árduo, o sangue, suor e lágrimas, como se costuma utilizar essa expressão, a paciência, as melhorias, as madrugadas, as lesões, a dor, os objetivos, o sacrifício, a coragem, o planeamento, a disciplina, a inovação, as aprendizagens, a solidão, muitas das vezes, que os atletas que estão à procura dos seus objetivos sentem. Portanto, há aqui todo um conjunto enorme de coisas que acontecem, que têm muito a ver, se vocês olharem, têm muito a ver, de facto, com aquilo que nós normalmente chamamos a parte mental, ou a parte psicológica, não é? Mas que para o comum das pessoas não é visível. Não é? E mesmo para os atletas que conseguem, com muito esforço e com muito sacrifício, apurarem-se para os Jogos Olímpicos, não é? Muito de tudo isto que está por trás não é visível. Não é? Pronto, nós sabemos que, sobretudo, à medida que se for aproximando a competição, os mídias vão andar a entrevistar os nossos atletas, mas é muito difícil, mesmo assim, para quem está de fora, perceber o que foram aqueles 4 anos, e para muitos deles não são só estes 4 anos, são todos os anos que estão para trás em termos daquilo que é a prática desportiva. Não é? Pronto, e no fundo é muito sobre isto que nós psicólogos do desporto, nos dedicamos e ajudamos, obviamente, os atletas, os treinadores, os árbitros a lidarem com tudo isto. Portanto, no fundo, em termos de objetivos, 2 grandes objetivos da psicologia do desporto. Não é? Por um lado, tentar fazer aqui a ligação entre o corpo e a mente, proporcionando técnicas para aumentar o rendimento desportivo. Esse é um dos nossos grandes objetivos. E percebe-se claramente que, se nós olhamos para o rendimento desportivo, há basicamente 4 grandes componentes do rendimento desportivo: o técnico, o físico, o tático e o psicológico. Não é? E o que acontece com a grande maioria dos nossos atletas é que trabalham o 3, o físico, o técnico e o tático, e a quarta componente, a componente psicológica, é de alguma forma negligenciada. Seja porque temos poucos profissionais ainda na área da psicologia do desporto, seja porque muitas pessoas ainda não têm este conhecimento, não é? Apesar de ele estar cada vez mais disseminado. E eu diria que este objetivo é aquele que ocupa a grande maioria daquilo que é o meu tempo de trabalho enquanto psicólogo de desporto. Não é? No fundo, proporcionar aos atletas com quem trabalho, aos treinadores, aos árbitros, estratégias para eles poderem melhorar o seu rendimento esportivo, para poderem aumentar o seu rendimento esportivo. Mas também vão aparecendo alguns atletas em que a intervenção é um pouco de caráter mais clínico, ou seja, existe ali um problema, este problema muito entre aspas, então vamos tentar ajudar e tentar resolver esse problema. E se calhar esta é uma pergunta que pode estar nas vossas cabeças, que é, e que fazem muitas vezes, que é: qual é a principal problemática quando os atletas me procuram? Normalmente, aquela que está no topo é o controle emocional, sobretudo por causa da ansiedade. Ou seja, muitos dos atletas que procuram ajuda é porque têm dificuldades
em controlar a ansiedade e depois, obviamente, a ansiedade acaba por prejudicar de forma negativa aquilo que é o seu rendimento desportivo. Portanto, em termos de objetivos, temos aquele primeiro objetivo que é, digamos assim, de caráter mais preventivo, mais desenvolvimental, e este de caráter mais remediativo, ou seja, existe aqui um problema, vamos tentar resolvê-lo. Portanto, de caráter mais clínico, se é que podemos pôr a coisa assim. Em termos daquilo que é, ou que são as dimensões e a amplitude atual do que pode ser o trabalho de um psicólogo de desporto. Primeiro grande nível, ou primeiro grande tarefa é a aquisição de competências, ou seja, há uma série de estratégias que nós usamos para que os intervenientes no fenómeno desportivo com quem trabalhamos vão aprendendo algumas estratégias para poderem aplicar aquilo que é a sua própria rotina e o seu dia-a-dia. Não é? Desde logo, a aprendizagem observacional. Nós aprendemos muito observando os outros. Não sei se já ouviram falar, este é um palavrão da psicologia, que é a aprendizagem vicariante. No fundo, o vicariante quer dizer que aprendemos ao observar os outros. E vemos muitas vezes os nossos atletas, aqueles mais jovens que estão no início da sua carreira, quando começam a ir a competições mais importantes, a campeonatos nacionais, e depois começam a fazer uma carreira internacional, campeonatos europeus, campeonatos mundiais, depois eventualmente Jogos Olímpicos. Muito daquilo que eles fazem no início é observar aqueles que são algumas vezes ídolos deles, atletas com mais experiência, e ver como é que eles fazem, como é que eles se preparam, que tipo de estratégias é que eles usam. Não é? Portanto, claramente nós, não só os desportistas, em muitas outras áreas da nossa vida, aprendemos muito por observação. Não é? Não precisamos de passar um semáforo vermelho para os peões e levar com o carro em cima para perceber que aquilo pode ser perigoso. Não é? Portanto, a observação constitui-se aqui como um fator bastante importante em termos daquilo que são as aquisições de competências. Não é? A maneira como processamos informação, como cada um de nós processa a informação, quais são as técnicas de treino que os treinadores usam e como é que comunicam com os seus atletas, quais são os processos de aprendizagem que os próprios atletas usam em termos da aprendizagem diária, por exemplo. Bom, e também queria um bolo. Está aqui, António? Não. Não é nenhuma pergunta. Ok. Os processos de aprendizagem envolvidos naquilo que é a aprendizagem, quer seja técnica, quer seja mais mental, dos nossos atletas ou dos nossos treinadores, as simulações que muitas vezes são feitas. Um dos primeiros interventores na área da psicologia de desporto foi um psicólogo americano, que eu tive o prazer de conhecer, o Michael Maloney, que não se dedicava propriamente ao desporto, mas um dia foram ter com ele com um problema muito simples. A equipa de halterofilistas olímpica americana estava com um problema complicado, que era, nos treinos eles conseguiam fazer resultados excelentes, mas depois, quando vinham as competições, eles tinham alguma dificuldade e, portanto, havia ali quase um desequilíbrio, que é uma coisa que acontece muito ainda hoje em dia, não é? Aliás, às vezes até se fala dos atletas de treino, não é? Que eles conseguem resultados fantásticos no treino, mas depois nas competições não conseguem pôr em prática e ter os mesmos resultados. E foram ter com o Michael Maloney e ok, nós temos este problema concreto, como é que vamos resolvê-lo? E aquilo que ele fez foi ir observar. E uma das coisas que ele percebeu foi que havia uma diferença, e a diferença entre quando os atletas estavam a treinar e quando os atletas estavam em competição era o público. E, portanto, o que ele fez foi, não podendo ter público em todos os treinos, portanto, com o comportamento normal que o público tem, o barulho, etc., gravou público a manifestar-se numa competição e passou nos treinos, os atletas passaram a treinar com essas gravações. No fundo, o que é que ele estava a fazer? Estava precisamente a fazer uma simulação, de maneira a que os atletas se habituassem e estivessem o mais próximo possível nos treinos daquilo que eram as condições que poderiam haver em competição. Não é? Portanto, cá está, mais uma estratégia, digamos assim, dentro deste chapéu mais largo da tal aquisição de competências. Portanto, esta é claramente uma dimensão do meu trabalho, do trabalho dos psicólogos do desporto, que é ensinar estas competências para que depois os nossos atletas, os nossos treinadores, os nossos árbitros as possam pôr em execução e vejam se de facto resulta ou não resulta. Jorge, se fosse possível aumentares o som do teu computador, se já estiver no máximo, falar um bocadinho mais alto. Ok. Faz favor. Sim, senhor.
Ora bem. Ele já está no máximo, eu vou tentar falar mais alto. Ok. Exatamente. Sim, senhor. Obrigado. Depois, em relação aos jovens, aqui há algumas noções que eu acho que são importantes. Há alturas, do ponto de vista mental, e também do ponto de vista físico, mas obviamente aqui o que me interessa mais é do ponto de vista mental, há alturas ou períodos ótimos de aprendizagem, ok? Digamos assim, se um atleta puder ter ao longo do seu processo de formação também a aprendizagem de algumas competências mentais, lá está, dentro das tais 4 componentes que falámos há bocado no início, que eram importantes para o rendimento esportivo, a probabilidade dele atingir um maior sucesso na sua carreira é maior. Não é? Isto não quer dizer que esse atleta não possa aprender, por exemplo, competências de relaxamento ou estratégias para aumentar a confiança ou para aumentar a motivação numa fase posterior da sua carreira. Não. Eles podem perfeitamente adquirir isso. Não é? Agora, aquilo que acontece é, se eles adquirirem isso numa fase mais precoce, a probabilidade de o sucesso deles ser maior é maior, passa aqui a repetição. Okay? Portanto, há alturas em que, de facto, se nós conseguimos trabalhar com os jovens também do ponto de vista mental, podemos potenciar aquilo que pode ser a carreira dos jovens. Não é? Aqui uma chamada particular de atenção para a influência que os treinadores e os pais têm. Não é? Os pais, não só enquanto fator extremamente importante em termos logísticos, não é? Porque são muitas vezes os pais que transportam os jovens para o treino, que os vão buscar, que lhes dão todo o suporte, não só a nível logístico, mas emocional, que é preciso para eles cimentarem a sua carreira. E, portanto, tem aqui, de facto, uma influência bastante grande. Mas influência essa que deve ser balizada, e todos nós, infelizmente, quem anda no mundo do desporto, já se confrontou com este tipo de situações, de haver alturas em que os pais, por seu comportamento, acabam por prejudicar o rendimento esportivo dos filhos. Enfim, podia aqui falar de variados exemplos, mas estou-me a lembrar, por exemplo, de um atleta com quem trabalhei há alguns anos do ténis, que quando o pai estava tinha um rendimento completamente diferente de quando aquelas competições em que o pai não estava presente. Isto porquê? Porque o pai manifestava-se, no ténis normalmente não há muitas manifestações audíveis, digamos assim, há algum cuidado, mas aquele pai manifestava-se de forma muito audível e, portanto, desconcentrava completamente e o filho, quando ele entrava no corte de ténis, já estava a olhar e já estava atento às reações do pai e, portanto, já não estava concentrado no jogo e, claramente, que isso prejudicava o rendimento esportivo deles. Não é? Portanto, muitas das vezes, aqui os comportamentos dos pais podem ser prejudiciais a um bom rendimento dos seus filhos. Não é? A influência que os treinadores têm, muitos treinadores passam muito tempo com os pais, com os jovens atletas, muito mais tempo do que muitos pais, e, portanto, assumem aqui um papel extremamente importante e fundamental naquilo que é o desenvolvimento, não só desportivo, mas também enquanto ser humano dos jovens atletas. As próprias influências maturacionais, temos que ter algum cuidado. Sabemos que há jovens que se desenvolvem mais rapidamente que outros, sabemos que há aqui diferenças entre género e, portanto, é muito importante termos alguma atenção com isto. As questões da motivação, que eu não vou abordar agora, porque mais à frente iremos falar detalhadamente sobre elas. As questões do abandono e da desistência, que se vão pôr claramente, já se começam a pôr, mas à medida que fomos retomando a nossa vida normal, e este normal, obviamente, entre aspas, porque vai ser, do meu ponto de vista, um normal diferente daquele que existia antes da pandemia, mas este vai ser um problema que se vai pôr. Não é? Nós ainda não temos dados no nosso país. Os únicos dados que eu conheço são dos Estados Unidos, enfim, salvaguardadas aqui as respectivas diferenças em termos culturais, em termos do desenvolvimento desportivo também, mas aquilo que é suposto, ou pelo menos que se está à espera que aconteça nos Estados Unidos, é que mais ou menos 1/3 dos jovens praticantes não volta a praticar o desporto que praticava antes da pandemia. Isto não quer dizer que eles vão desistir, provavelmente alguns vão mudar de modalidade, mas quer dizer que vamos ter aqui um impacto bastante importante. Não é? Se pensarmos no nosso país, em que os números já não eram muito bons, se isto acontecer, vai ser claramente muito complicado. Não é? Mas nós podemos, e daqui a bocado vamos falar detalhadamente sobre isso, podemos tomar aqui algumas medidas no sentido de evitar que isto aconteça, ou pelo menos de reduzir o impacto que isto vai ter, não é? Porque sabemos que vai existir aqui algum impacto. Não é? Nós até agora tínhamos aqui basicamente duas grandes alturas em que os nossos jovens desistiam. Uma era na altura da dita cuja puberdade, né, em que começavam a aparecer outros interesses, o grupo de amigos, os namorados, as namoradas, e, portanto, pondo na balança
estes outros interesses com a prática da atividade esportiva, havia alguns jovens que acabavam por desistir da atividade esportiva, e depois tínhamos outra altura em que havia muito abandono, que era no período da entrada no ensino superior, a entrada na universidade, em que, mais uma vez, havia aqui um colocar na balança, não é? Ok, eu continuo a praticar a minha atividade esportiva, tenho que fazer aqui uma série de sacrifícios, isto provavelmente, mesmo que eu consiga um rendimento muito alto, não me vai ser suficiente para assegurar a minha subsistência, portanto eu vou ter que entrar aqui num curso, tirar o curso e depois começar a minha atividade profissional, e portanto era uma altura em que muitos jovens atletas balançavam e tomavam aqui a decisão de desistir, não é? Portanto agora temos aqui um novo adversário, digamos assim, um novo obstáculo, que é esta questão da pandemia, com tudo aquilo que foi outras ocupações e outros interesses que os jovens também foram descobrindo, mas mais à frente falaremos sobre isto, sobretudo ligado à questão da motivação. E depois, ok, os aspectos ligados ao género, já vos disse há bocado, em termos maturacionais, há aqui diferenças, mas há também diferenças do que é que o desporto significa para os nossos jovens atletas ou para os nossos jovens atletas, como é que cada um deles vai lidando com isto. É evidente que são um pouco estereótipos, não é? Mas não deixam de ser aqui alguns dados que são importantes para nós orientarmos aquilo que pode ser a nossa intervenção e, sobretudo, a nossa intervenção com os jovens e, sobretudo, a nossa intervenção tentando que não haja tanto abandono e tanta desistência. Depois, outra dimensão. Esta seria provavelmente a dimensão que, se eu fizesse uma sondagem no início a cada um de vocês, provavelmente vocês se lembrariam mais, não é? Que é a questão da melhoria do rendimento. Ou seja, é importante eu trabalhar os fatores mentais porque eu quero melhorar o rendimento, não é? E aqui entra uma série de estratégias e uma série de aprendizagens que os psicólogos do desporto proporcionam a quem trabalha com eles, não é? Desde logo as rotinas de preparação mental. Ainda imediatamente antes de começar esta reunião, estava a falar com os jovens, estávamos precisamente a trabalhar as rotinas dele na marcação de um livro direto no hóquei patins, não é? O que é que ele fazia, ou o que é que é suposto que ele faça imediatamente antes de marcar esse livro direto, porque ele tem tido algum insucesso ultimamente, não é? Na execução desse gesto técnico, e portanto, como é que se muda esses pensamentos mais negativos que eles à parte, não é? Quando vai marcar um livro direto já vai a pensar que vai falhar, não é? Portanto, como é que nós podemos alterar isto, como é que nós podemos modificar estas rotinas, não é? Depois as questões da imaginação e da visualização mental, não é? É uma estratégia que eu diria, se calhar nem todos nós lhe chamaremos assim, mas que eu diria que quase todos nós utilizamos, não é? Se temos uma entrevista de emprego, é muito fácil cada um de nós ficar a pensar, ok, que tipo de perguntas é que me vão fazer, como é que eu vou responder, como é que eu me vou comportar. Portanto, no fundo, imaginar ou visualizar o cenário daquilo que me vai acontecer, não é? Depois, as estratégias também para melhorar a atenção e a concentração. Não são imutáveis. Às vezes nós achamos, aquele atleta é mais desconcentrado, ou aquela atleta é muito atenta, não é? Mas isto não quer dizer que seja um fator imutável, não é? Há aqui estratégias que podem levar a desenvolver quer a atenção, quer a concentração, não é? Mesmo para as questões da autoconfiança e da autoestima, não é? Há pessoas que são mais confiantes nas suas capacidades, outras menos. Isto não é uma linha estável, digamos assim. Há acontecimentos de vida que fazem alterar a nossa confiança, mas isto pode ser trabalhado, pode ser melhorado, digamos assim. Depois, as atribuições causais, ou seja, as causas que nós atribuímos ao que nos vai acontecendo, aos sucessos, aos falhanços, não é? E aqui, normalmente, o que se verifica é que os atletas com mais sucesso atribuem mais as causas do sucesso a eles próprios, quando comparados com os atletas que têm menos sucesso, não é? Portanto, esses têm mais tendência a atribuir as causas dos insucessos a eles próprios, não é? Mas tudo isto também pode ser trabalhado e também pode ser modificado. A formação de objetivos é uma estratégia extremamente simples. Poderíamos estar aqui estas 2 horas, e se calhar mais outras 2, a falar só sobre como é que se pode formular objetivos. Vamos falar um bocadinho mais à frente, dentro do tal grande chapéu de estratégias para tentar lidar com as consequências da pandemia. E depois, já falei disso, as questões da ativação e da ansiedade, não é? Que são provavelmente aquelas questões porque normalmente os psicólogos do desporto são mais procurados, não é? Se calhar porque têm mais visibilidade e porque têm mais impacto no rendimento esportivo, não é? Quando nós ficamos mais ansiosos, quando não somos capazes de controlar a nossa ansiedade, isso acaba por impactar negativamente no nosso rendimento, seja ele o nosso rendimento esportivo, seja o nosso rendimento
noutras áreas profissionais, pessoais, não é? Portanto, aqui outra grande área de intervenção da psicologia do desporto que tem a ver, de facto, com esta questão da melhoria do rendimento. Não é? Depois... Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Sim, senhor. Ponha, por favor. Eu peço desculpa que desativei o som, pensava que era mais um, mas pode colocar. Só que tenho que ativar outra vez o som que eu... Ok, já está. Sim. Eu tenho uma dúvida. Até que ponto a concentração pode despoltar a ansiedade? Eu sou treinador e tenho atletas que eu noto que quanto mais se concentram para a prova, pior a prova sai. E quando não estão tão concentrados, às vezes até se esquecem do horário da prova e preparam-se assim um bocadinho mais rápido, saem melhor, estão mais descontraídos. A minha dúvida é essa, até que ponto uma concentração excessiva, se calhar pensar demasiado naquilo que estão a fazer, vai aumentar os níveis de ansiedade e, por sua vez, vai afetar o rendimento desportivo dos atletas. Muito bem. Excelente dúvida e muito obrigado por ter colocado. Eu só acho que há aí eventualmente aí uma confusão entre o que é concentração e o que é o foco. Ou seja, é importante que os nossos atletas estejam concentrados naquilo que vão fazer, porque se estiverem concentrados naquilo que estão a fazer, a probabilidade do rendimento deles ser maior é claramente maior. Perdoem-me aqui outra vez esta repetição. E a questão do foco. Se eu percebi bem, aquilo que acontece é os atletas que conseguem estar descontraídos e pensam menos na prova, acabam por ter melhor rendimento depois na prova. Mas isso não quer dizer que na prova eles estejam desconcentrados, eles têm que estar concentrados. Tá? Mas faz todo sentido isso, porque o que acontece muitas das vezes, sobretudo com aqueles atletas que são mais perfeccionistas, querem fazer tudo direitinho, é que estão muito tempo, eles já viveram a prova, ou o jogo, o que seja, quase com uma semana de antecedência, já o jogaram sei lá quantas vezes, não é? Eu às vezes até lhes digo, vocês já estão cansados ainda antes de jogarem ou de estarem na prática naquela prova, não é? Porque já pensaram tanto sobre aquilo. Portanto, se eles forem capazes de estar desfocados até perto da altura da prova, pensarem noutras coisas, executarem outras atividades, não é? Mas depois, quando chegar à altura da prova, estarem concentrados e darem o máximo, aí sim conseguem ter sucesso, não é? Eu digo muitas vezes, mesmo àqueles atletas que são profissionais, mesmo àqueles atletas que é suposto só desempenharem aquela atividade, que é importante que eles tenham outra atividade, obviamente não tão importante, e que não colida, que é a ocupação de tempo, não colida com aquilo que é o desporto deles, mas que tenham outra atividade, porque assim a identidade deles não depende só do que acontece ao nível do desporto, mas tem outros fatores e outras identidades, para além da identidade, obviamente, de pai, de filho, ou de mãe, ou de filha, ou de irmão, ou de namorado, ou de namorada, ou de amigo. Pronto, todos nós temos essas identidades, não é? E também temos, para os atletas, ou para os árbitros, ou para os treinadores, também tem a identidade atleta, a identidade árbitro, a identidade treinador, não é? Mas se houver outras identidades, por exemplo, a identidade do atleta que é, vamos imaginar, canoísta, mas que ao mesmo tempo está a tirar um curso, ou que ao mesmo tempo está a melhorar as suas capacidades, por exemplo, numa língua estrangeira, porque achou que aquilo seria importante, né? Isso vai permitir que eles não estejam tão absorvidos e sempre a pensar na sua atividade desportiva, né? Portanto, vai fazer aqui um balanço, vai fazer aqui quase uma desfocagem e vai ser positivo porque eles não estão demasiado focados, que é o que acontece muitas das vezes, em tudo quanto é pormenor, não é? E, portanto, o foco noutra atividade, não confundir com a concentração que é importante ter depois na altura da prova, não é? Porque aí, obviamente, quanto mais concentrado o nosso atleta tiver, ou o nosso árbitro, mais rendimento vai ter, ok? Espero ter esclarecido a sua questão e esse é um bom exemplo. Portanto, se mais alguém quiser colocar alguma questão, estejam perfeitamente à vontade e vão tentando interromper, ok? Obrigada. Nada, Daniel. Posso? Sim, claro. Posso. Queria colocar aqui uma situação. Eu tinha um atleta que, para fazer assim as características, 2,5 m, quase 100 kg de peso,
E o que acontecia muitas vezes em que nós íamos para as competições, já agora dentro desse âmbito que estávamos a falar, isto a nível de combate, um desporto de combate, teria que levá-lo cedo para fazer as pesagens e aquelas coisas todas, 9 da manhã, 8 da manhã, e normalmente nessas práticas eles vão combater no final do dia. Podem ser ao fim do dia, depois. Claro. O que acontecia muitas vezes, e era isso, e eu gostava que o Dr. Jorge me desse alguma dica, porque o que acontecia, ao nível que as horas iam passando, ia-se apoderando do atleta ansiedade, agitação, todo esse fator. Logo à partida, devido à sua envergadura física, causava aos outros medo, no fundo, não era medo de coisa, mas aquela ficavam apreensivos. O que acontecia, e era um fenómeno que aconteceu várias vezes, e eu aí pensava assim, como é que eu vou resolver este problema? Quando chegava a competir, ali nos primeiros combates aquilo dava tudo muito bem, superioridade, mas depois o atleta começava, como eu costumava, a descer ao nível dos outros, baixava a sua postura em termos de coisa. E eu penso que seria um pouco devido a esse fator, era um fator psicológico que estava ali a afetar, e que eu, de certa forma, não conseguia superar, ou qualquer mecanismo, não tinha ferramentas para poder dizer assim, ou então eu às vezes até pensei, só apareces cá, ou seja, vens pesar e depois vais-te embora e apareces cá só à altura do combate, ou seja, para ele não estar ali naquela ansiedade, ou seja, um indivíduo com uma envergadura física grande e depois tornava-se, ou seja, de um leão tornava-se um gato, como costuma dizer a expressão. E eu gostaria que o professor me desse uma indicação, mais ou menos, quais seriam esses fatores, porque é assim, esta situação que eu estou a dizer possivelmente acontece à grande maioria das pessoas. Aparecem atletas deste género, que a gente acha que eles são um grande potencial e depois mentalmente há ali qualquer coisa que complica. Obrigado. Obrigado eu pela questão. Até porque é uma questão que é muito comum e, portanto, penso que a grande maioria das pessoas que estão connosco provavelmente também já se confrontaram com ela. Não é? Daquilo que é a minha experiência, provavelmente o que aconteceria seria, à medida que se ia aproximando a hora da prova, os pensamentos negativos em relação à prova começavam a instalar-se, não é? E essa é uma das componentes da ansiedade, a parte cognitiva, não é? O que é que eu penso? Provavelmente aí o medo de falhar, o receio de não conseguir fazer exatamente as coisas que era suposto fazer depois no combate, depois começar aqui também a sentir alguns sintomas mais fisiológicos daquilo que é a ansiedade, desde o começar a tremer, o sentir as mãos mais suadas, o coração a bater mais depressa, a respiração mais ofegante, enfim, aqueles sintomas habituais da ansiedade, e depois cria-se ali uma espécie de bola de neve, não é? E que se o atleta de facto não conseguir controlar isso e não conseguir parar este processo, à medida que o tempo vai decorrendo, a ansiedade vai aumentando, não é? E depois quando chega à altura da prova, neste caso dos combates, a ansiedade já está de tal maneira instalada que depois acaba por prejudicar o rendimento esportivo, não é? Aqui não há receitas, digamos assim, ou seja, cada caso é um caso, como eu costumo dizer, mas há aqui algumas coisas que podem ser feitas. E há bocado já falou, uma poderia ser, por exemplo, tirá-lo daquele local, não é? E pô-lo a fazer uma atividade, desconcentrá-lo, desfocá-lo, não é? Não desconcentrá-lo, desfocá-lo, como eu estava a dizer em relação à pergunta anterior, não é? do Daniel, desfocá-lo da competição, colocá-lo noutro sítio, para ele não estar só a pensar naquilo, para interromper esse ciclo de ansiedade e, portanto, pensar noutra coisa. Ou então, ali, ele arranjar estratégias para estar ocupado com outras coisas. Há muitos atletas que usam o ouvir música, há outros que até levam atividades que têm para fazer se estudarem, por exemplo, levam o livro para estudar um bocadinho. Portanto, isto depois varia muito em função de cada um dos atletas, não é? Mas parece-me que aqui o ideal, por que está a descrever, era interromper esse ciclo de ansiedade de alguma forma, de maneira a que ele não acumulasse ansiedade até chegar à altura da prova, não é? Mas há muitas competições onde isso acontece, não é? As competições de combate, o judo, o karatê, como tem aquela questão do peso e que uma pesagem é feita muito cedo, não é? Se depois o combate for muito tarde, tem estes problemas, mas, por exemplo, na patinagem, também, dependendo do horário das competições, há muitas vezes que elas são feitas por grupo, ou na ginástica, em que os atletas ficam ali muito tempo também à espera, portanto,
depois é preciso ir encontrando estratégias e elas não funcionam, por exemplo, ouvir música não funciona com toda a gente, não é? É preciso nós percebermos com aquele atleta que tipo de estratégia poderá funcionar melhor, não é? E às vezes, por exemplo, o ouvir música pode funcionar, um determinado tipo de música com um atleta que até o põe mais calmo, mas outro tipo de música pode não funcionar com aquela pessoa, não é? Portanto, cada uma destas estratégias é preciso nós afinarmos e percebermos a aplicação dela a cada um dos indivíduos que temos à frente, não é? Como é que isto vai funcionar. Estou a dizer isto porquê? Porque às vezes há estratégias do ponto de vista psicológico que caem um pouco na opinião pública, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, quando o Barcelona no futebol teve aquele sucesso todo com o Guardiola, não é? De repente caiu na comunicação social um vídeo de motivação que eles tinham utilizado, salvo erro, numa final da Taça. E de repente toda a gente começou a achar que, ok, o caminho é por aqui, agora vamos todos fazer vídeos motivacionais, não é? Isto vai resultar e vamos ganhar tudo. Não? Ok. Às vezes os vídeos motivacionais funcionam com um determinado atleta, então se estivermos a falar num desporto coletivo ainda é mais complicado, não é? Porque temos ali uma série de atletas que reagem de forma diferente. Para alguns atletas pode-os deixar exatamente no ponto em que quando começar a competição eles vão estar no máximo das suas capacidades, mas para outros atletas pode ter o efeito contrário. Portanto, antes de nós utilizarmos algum tipo de estratégia, é preciso percebermos qual é o impacto que essa estratégia vai ter, não é? Portanto, eu desconfio sempre muito dessas estratégias que são usadas ou são muitas vezes até apresentadas para a comunicação social como resolvendo todos os problemas, não é? Portanto, aqui é muito um trabalho quase de alfaiate, não é? Em que é preciso ajustar exatamente o fato, digamos assim, ou seja, neste caso as medidas ou as estratégias de caráter mais psicológico a cada um dos atletas que temos à frente. Ok? Espero ter respondido, Varandas. Muito obrigado também pela sua questão. Obrigado. Vamos agora avançar um bocadinho e depois daqui a algum tempo, se tiverem mais alguma questão, mas vamos também deixar agora avançar mais um bocadinho. Vamos sim, senhor. Vamos a isso. Continuando aqui com as questões das dimensões da intervenção, não é? Aqui estas de caráter mais clínico, não é? Porque às vezes, obviamente, os atletas são seres humanos, também são confrontados com problemas, não é? No seu dia-a-dia, problemas relacionais, problemas de alteração do humor, enfim, aqueles problemas do dia-a-dia, os atletas não vivem numa redoma, não é? Portanto, também são impactados, digamos assim, por estes problemas que vão acontecendo, não é? Muitas vezes também problemas que são específicos da prática desportiva, por exemplo, as questões das lesões e da dor, as questões das desordens da alimentação, não é? E há desportos aqui mais propícios, nomeadamente, há bocado estávamos a falar da questão do peso, não é? Nomeadamente os desportos que implicam peso, não é? Ou que implicam uma determinada forma física, como por exemplo a ginástica, não é? Em que há muito cuidado com a maneira como os jovens e as jovens ginastas se apresentam. As questões das desordens de ansiedade que falávamos agora, não é? Alguns comportamentos desajustados, portanto há aqui um leque enorme de problemas que podem surgir aqui mais no contexto da tal consulta psicológica, mais no contexto da tal ter um problema e precisamos de o resolver. Portanto, mais de caráter remediativo, digamos assim. Depois as questões da dinâmica de grupos, mais evidentes, obviamente, se estivermos a falar nas modalidades coletivas, mas não deixam de ter a sua expressão também nas modalidades individuais, não é? A coesão da equipa, o estilo de liderança do treinador, como é que é a interação entre os membros da equipa, o efeito que eventualmente os espectadores ou a audiência pode ter, não é? Neste caso, neste momento, os felizardos que estão a conseguir competir, não é? Estão a fazê-lo sem audiência, não é? E tem-se falado muito e especulado muito sobre o efeito que a existência de adeptos tem ou não no desempenho desportivo. Eu já comentei isso publicamente, portanto posso também falar sobre isso aqui. Por exemplo, eu acho que uma das vantagens que o Sporting está a ter, e é por isso que, não é só por isso, mas é um dos fatores que, do meu ponto de vista, também explica o campeonato que estão a fazer. Estão a avançar muitos jovens, não é? Na equipa principal. Ainda há pouco tempo lançaram um jovem que tinha acabado de fazer 16 anos, não é? E a falta de público, se por um lado o público poderia galvanizar, nós também sabemos muitas vezes qual é a reação do público quando há um erro. E, portanto, sabemos também que os jovens, até muitas vezes pela sua falta de maturidade, cometem mais erros. E, portanto, se não houver logo aquela reação a esse erro, o assobio, as vaias, não havendo público, não existindo isso, o jovem não deixa de estar, o jovem atleta não deixa de estar mais à vontade, não é? E, portanto, eu acho, claro que
ok? O treinador é extremamente competente, os jogadores têm que ter valor, etc, etc. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, não é? Não é só, eu não estou a dizer que é só por causa do haver público que o Sporting está no lugar em que está no campeonato, não é? Mas é para perceberem como todos estes fatores depois podem impactar, não é? E já agora deixem-me dizer outra coisa, eu estou aqui, eu diria de uma forma um bocadinho artificial, a falar de cada um destes fatores de uma forma isolada, mas depois, quando nós temos um treino, quando nós temos uma competição, eles funcionam todos de forma articulada, não é? Nós estamos aqui a analisar de uma forma um bocadinho mais individualizada para efeitos de pensar e refletir sobre as coisas, não é? Mas depois, na prática, isto funciona tudo de forma articulada e em conjunto, não é? Depois aqui outra dimensão, que é uma dimensão, eu diria, menor, digamos assim, mas porque as pessoas têm muita noção de que os psicólogos do desporto são aqueles indivíduos que andam sempre com testes atrás, não é? Andam sempre a passar testes. Eu normalmente, não confesso que, mas isso é uma questão minha individual, não utilizo muitos testes. E porquê? Por duas razões. Primeiro, Vou deixar isto a ele. Olha, mas fico feliz que o teu filho esteja bem. O que é que nos interessa? Aí, ok, já está. Estava eu a dizer, a informação que eu poderia obter através dos testes, consigo obtê-la mais fiável observando e falando, não é? Portanto, normalmente são as estratégias que eu uso em termos de recolha de informação, é falando com os atletas, falando com os treinadores, falando com os árbitros e observando. E muitas vezes o que acontece com os testes é que cada um de nós, se olhar para um teste, a não ser que seja um teste muito bem elaborado, percebemos mais ou menos o que é que se pretende atingir com aquele teste, não é? Portanto, é muito fácil nós sermos politicamente corretos nas respostas que damos àqueles testes, não é? Portanto, daí a minha resistência a usar testes. E depois uma área que tem sido muito falada, e que eu acho que ainda vai ser mais falada, que tem a ver com o bem-estar, não é? Nós já percebemos, felizmente, que o exercício físico, que a atividade física são importantes para o nosso bem-estar, não é? Dão-nos qualidade de vida. Não é? E agora percebemos como é que motivamos as pessoas para praticar exercício. Não é? Mais importante ainda, para além de as motivar para começarem a praticar, é motivá-las para elas se manterem a praticar. Esse tem sido um dos grandes problemas dos ginásios, não é? Todos nós sabemos que há ali alturas em que os ginásios têm muita gente, nomeadamente quando se começa a aproximar a época balnear, digamos assim, que as pessoas começam a preocupar-se com a sua figura, não é? Pá, se calhar está na altura de fazer aqui com um exercício, porque depois vou ter que usar biquíni, ou vou ter que usar aqui roupas mais reduzidas, não é? Portanto, tem que ter aqui algum cuidado com isto, e depois, passada essa época, volta a diminuir a percentagem de pessoas que vão ao ginásio, e, portanto, obviamente, para o ginásio, o importante era que isto se mantivesse, e eu diria, para a saúde, quer mental, quer física das pessoas, era importante que essa prática de atividade e de exercício físico se mantivesse, né? Lá está, para termos uma melhor qualidade de vida, né? Portanto, esta é também outra área de intervenção, ou pode ser outra área de intervenção da psicologia do desporto. Depois aqui algumas ideias erradas em relação àquilo que é a intervenção dos psicólogos, não é? Não é só para atletas problemáticos, não é? Muitas vezes há esta tendência, pá, eu estou aqui com dificuldades, o dirigente não sei o que é de fazer este atleta, o treinador, pá, este gajo de vez em quando há problemas, então vamos arranjar aqui alguém que trata dele, não é? Claramente, a psicologia não é só para atletas problemáticos, assim como também não é só para atletas de elite. Não é? Vimos há bocado, se o objetivo é a melhoria do rendimento desportivo, então nós podemos trabalhar com atletas em todos os níveis. Não é? Já vos disse que não há soluções milagrosas, não é? Portanto não há aqui, desconfiem sempre de alguém que chega à vossa beira e diga que resolve isto de uma forma muito, muito rápida, não é? Com estas soluções milagrosas, elas não existem. Ainda há bocado, ao mesmo atleta que há bocado estava a falar, a questão dos juízes diretos, não é? Estava-lhe a dizer precisamente isto, não é? É preciso muito trabalho também do ponto de vista mental, para nós mudarmos algumas coisas, não é? Não é achar que isto se resolve quase como uma varinha mágica, não é? De repente temos o problema resolvido. Ok, as outras ideias erradas acho que nem vale a pena falarmos, não é? Antes não existiam psicólogos, é evidente, se nós recuarmos, não havia nutricionistas, não havia fisioterapeutas, portanto, obviamente que estamos aqui a falar da melhoria do rendimento desportivo, estamos aqui a falar de um nível em que muitas vezes a diferença é um milésimo, não é? E, portanto, todos aqueles fatores que possam acrescentar, incluindo, obviamente, a prática das competências mentais, é extremamente importante. Como diz e ele diz isto também de forma pública, portanto não estou aqui a revelar nenhum segredo, como diz o Ricardinho, que é o nosso jogador de futsal, que já foi considerado 5 vezes o melhor do mundo, é um pouco o Ronaldo do futsal,
ele diz qualquer coisa que melhore o rendimento desportivo eu vou atrás, nem que seja só uma migalhinha, mas se eu souber que aquela migalhinha me pode ajudar e melhorar ainda mais o meu rendimento desportivo, eu vou atrás dessa migalhinha, não é? Portanto, é muito isto. Não é? Outras ideias erradas, ok, o psicólogo tira protagonismo ao treinador, eu diria só se for um mau psicólogo. Nós sabemos que há atletas, sabemos que há equipas que trabalham com psicólogos, mas não sabemos exatamente, nem o psicólogo passa a vida em público a falar sobre isso, porque não é sequer aquilo que ele deve fazer. Não é? De facto, quem deve ter acesso à ribalta são os artistas, não é? São os jogadores, são os atletas, são os treinadores, são os árbitros, esses sim é que devem ter o protagonismo. Não é? E depois, esta ideia, não é? O treino mental implica também tempo, não é? Tal como o treino físico, é preciso esforço, é preciso tempo. Também ao nível do treino mental, como eu dizia há bocado, não há aqui soluções milagrosas. Não é? Portanto, aqui há algumas ideias erradas ou alguns mitos daquilo que é a nossa intervenção. Okay? Portanto, sintetizando um pouco, hoje em dia já nem se fala muito disto. Não é? Aqui há uns tempos, sobretudo no nosso futebol, ainda havia muita tendência de aparecerem de vez em quando os paracadistas, entre aspas, não? Astrólogos, parapsicólogos que apareciam, que trabalhavam no desporto. Hoje em dia já não se vê tanto isso. Portanto, já não aparece tanto isto. O psicólogo é uma pessoa discreta, ou deve ser uma pessoa discreta. É mais um colaborador que o treinador tem à sua disposição. Obviamente, se nós entendermos como uma equipa técnica ideal, digamos assim, deve existir um psicólogo, deve existir um fisioterapeuta, deve existir um fisiologista do esforço. Enfim, hoje cada vez mais se vai acrescentando, porque o conhecimento também vai melhorando. Não é? E lá está tudo isto, um nutricionista, enfim, por aí fora. Tudo isto são fatores que acrescentam e que preparam os nossos atletas para estar o melhor possível. E depois, obviamente, esta questão dos 4 pilares, digamos assim, do rendimento desportivo: o técnico, o tático, o físico e o mental, e a prática regular disto. Não é? Esta é uma frase do professor Oscar Gonçalves, que nem sequer é um psicólogo do desporto, mas que, do meu ponto de vista, traduz muito bem aquilo que ainda se vai passando. Não é? Nós preocupamos muito com a parte física, não é? Com os joelhos, com os ombros, com as costas, e esquecemos, como eu digo muitas vezes aos atletas, trabalhamos o músculo que temos aqui dentro, não é? Trabalhamos aqui, de facto, a nossa cabeça. Em termos de grupos-alvo da psicologia do desporto, acho que não há aqui grandes novidades, não é? Já fomos falando sobre eles. Eventualmente, se calhar aqui os familiares e outros significativos. O que é que são os outros significativos? São pessoas que são importantes para os atletas, ou podem ser importantes, amigos, namoradas, etc. E o impacto que isso pode ter no rendimento desportivo. Não é? Até mesmo em termos de objetivos, muitas vezes há aqui diferenças em termos de objetivos entre as pessoas que rodeiam o atleta. Portanto, é importante que tudo isto esteja o mais, eu diria, o mais sintonizado possível, não é? De maneira a que depois os atletas consigam ter o máximo de rendimento. Não é? E não é só aquilo que se passa na piscina, no estádio, no pavilhão. Não é? Muitas vezes, eu cada vez mais tenho consciência disto, enfim, já são 30 anos de prática ligado ao desporto, enquanto psicólogo, e cada vez vou tendo mais a percepção de que o que rodeia o atleta, o que rodeia a equipa é extremamente importante para aquilo que depois vai acontecer, como eu vos dizia, no pavilhão, na piscina, no estádio. Não é? Portanto, não é só aquilo que acontece durante a competição, mas é tudo o que está por trás, as pessoas que estão por trás, todo o processo de preparação. Não é? No fundo, se quiserem recorrer aqui àquela ideia do iceberg que falámos no início, aqui também é um pouco a mesma coisa. Não é? E, portanto, tudo isto vai ter depois impacto no rendimento desportivo. E depois, obviamente, os clubes, as federações, as outras organizações desportivas também são alvos ou podem ser alvos daquilo que é a psicologia do desporto. Em termos de estratégias, 2 grandes grupos de estratégias que os psicólogos usam: as estratégias de caráter mais educativo, que eu vos falava há um bocado, o ensinar a controlar, por exemplo, a ansiedade, que tipo de estratégias é que nós podemos usar, como é que podemos modificar os pensamentos. Tudo isso são estratégias educativas, não é? E depois, estratégias de caráter mais clínico, mais remediativo, não é? Ok, eu tenho aqui um problema, que tipo de estratégias é que posso usar para resolver esse problema? Portanto, basicamente, são estes 2 grandes grupos de estratégias. Em termos de técnicas, aqui uns nomes mais complicados da psicologia, mas que se descodificam muito rapidamente. Se repararem, o primeiro grupo de técnicas, as psicofisiológicas, se decompuserem aquela palavra, temos por um lado a fisiologia e por outro lado a psicologia. Não é? Como é que nós cruzamos isto? Muito simples. Cada um de vocês estará em vossa casa sentado, como dizia há bocado o Pedro no início, a ouvir aquilo que eu estou a dizer e a pensar e a refletir.
se eu vos pedisse uma atividade tão simples como vocês medirem a vossa frequência cardíaca, agora, aqui nesta situação, e a seguir vos pedisse para vocês pensarem num local tranquilo, que seguramente variará em função de cada um de vocês, não é? Se quiserem ter uma ideia, para mim um local tranquilo seria imaginar na praia, um dia de calor, etc, etc. E vos pedisse a seguir a imaginação desse local para vocês voltarem a medir a vossa frequência cardíaca, provavelmente ela iria diminuir um bocadinho. Não é? Se vocês estivessem mais ativados, mais ansiosos, a linha de base seria mais elevada e, portanto, a diferença seria maior. Não é? No fundo, o que é que eu estou a fazer? Através de uma técnica, podemos chamar mais psicológica, que é imaginarmos um local agradável, estou a intervir sobre uma variável fisiológica que neste caso seria a frequência cardíaca. Okay? Portanto, eu posso fazer isto, por exemplo, no combate à ansiedade. Não é? Se o meu atleta está excessivamente ansioso, não é? Então eu posso utilizar uma estratégia de relaxamento, não é? E depois ir ver qual é o impacto que isso teve nas variáveis fisiológicas. Não é? Okay? Depende do atleta, dizias há bocado, pode ser de facto os batimentos cardíacos, pode ser o suar das mãos, pode ser o tremer. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis fisiológicas sobre as quais eu posso intervir e modificar usando estratégias psicológicas. Okay? Depois, o outro grande grupo de técnicas tem a ver com aquilo que nós chamamos de técnicas mais comportamentais. Nós utilizamos isto no nosso dia-a-dia. Não é? Quando nós, o nosso filho, ou a nossa filha, ou a nossa sobrinha faz os trabalhos de casa, não é? Nós chegamos à beira deles e dizemos, muito bem, isto é uma técnica comportamental. Chama-se reforço positivo. Não é? Nós usamos muito isto. Neste caso é um reforço, é um elogio, é um reforço social. Não é? E nós gostamos muito disto. Não é? Todos nós gostamos de ser elogiados. Muito bem, estás a fazer um bom trabalho. Não é? Excelente. Não é? O Sir Alex Ferguson dizia... Depois fica no traço mesmo. Creio que terá sido no livro dele, acho que foi aí que eu li, que a coisa melhor que inventaram no desporto foi a palmadinha nas costas. Não é? Isto porquê? Por causa do valor que uma palmadinha nas costas pode ter. Não é? Para cada um de nós e a maneira como nós interpretamos isso. Não é? Portanto, se eu estiver a dizer à tal minha sobrinha ou ao meu filho que a dar-lhe tal elogio depois do trabalho de casa, o que é que eu estou a fazer? Estou a aumentar a probabilidade de que aquele comportamento se repita. Não é? Estou a utilizar um reforço social, neste caso um elogio, e, portanto, o comportamento que eu quero que ela tenha, ou que ele tenha, que é fazer os trabalhos de casa, vai aumentar porque ela gosta, ou ele gosta de receber elogios. Okay? Portanto, no fundo, é assim que funciona esta técnica mais comportamental. Depois, aqui o terceiro palavrão, esta técnica mais cognitiva ou comportamental, no fundo o que faz é comportamentos, pensamentos. O cognitivo tem a ver com pensamentos, não é? E é como é que os pensamentos influenciam os nossos comportamentos. Okay? Ontem, estava a falar aqui, para vos dar outro exemplo do outro atleta com quem estou a trabalhar, ele vai ter um jogo no próximo fim de semana com uma equipa em que o último jogo ele não fez uma exibição muito boa. E, portanto, obviamente, o que é que ele está a pensar? Está a pensar no último jogo e está a pensar que aquilo vai correr mal. Não é? Portanto, e obviamente que os comportamentos dele em relação a isso e as emoções vão ser em função daquele comportamento. Se ele conseguir alterar o pensamento, se ele pensar assim, ok, tudo bem, o jogo anterior com aquela equipa correu mal, mas este jogo agora vai começar empatado. Não é? E não tem nada a ver com o que aconteceu anteriormente. Portanto, eu posso modificar e eu posso reescrever ou escrever a história deste jogo. Não é? Portanto, eu estou a tentar mudar a maneira como penso para que depois os meus comportamentos e as minhas emoções sejam completamente diferentes. Okay? Portanto, assim de uma forma muito resumida, estes três grandes grupos de técnicas. Depois, em termos de áreas de intervenção daquilo que é a psicologia do desporto, temos claramente a confiança, não é? Mas aqui não é só a confiança em relação ao desporto, mas a confiança que nós temos no nosso dia-a-dia. Não é? A confiança que temos, por exemplo, quando vamos realizar um teste, quando vamos fazer a tal entrevista de emprego que eu vos dizia há bocado. Não é? Atenção que isto é uma relação de causa e efeito, ou seja, quanto mais confiança eu tiver, mais sucesso vou ter. Não. Agora, quanto mais confiança eu tiver nas minhas capacidades, maior é a probabilidade de eu ter sucesso. Ok? Portanto, não é uma causa e efeito, porque senão... Imaginem, por exemplo, eu vou ter um teste na escola de matemática, não estudo matemática, mas eu sou um tipo muito confiante, sei que o teste vai correr bem. Se calhar não vai,
não é? Porque só a confiança não é suficiente, ok? Portanto, não há claramente essa relação de causalidade, quanto maior a confiança, mais sucesso, não é? Mas é uma relação de probabilidade, ok? E depois, ainda em relação à confiança, este é um slide que eu gosto muito, só para vermos os dois lados, não é? Ou seja, a confiança tem aqui o lado do nosso gatinho, não é? Que aparentemente está muito confiante, mas tem também ali o lado dos cães que de alguma forma estão a controlar-se, não é? E isto é o que acontece muito, e nós quando vemos as coisas temos também que pensar o que é que está por trás delas nas conferências de imprensa dos treinadores, não é? E aquelas que nós temos mais acesso são o futebol, no nosso país, como nós sabemos, é a modalidade que domina a comunicação social, não é? E, portanto, cada um dos treinadores tem que pensar bem, ou pelo menos deveria, alguns às vezes parece que não pensam, ou pelo menos não interpretam as coisas assim. Ok, eu vou ter um jogo a seguir, então o que eu quero é que os meus atletas fiquem o mais confiantes possível, e se conseguir introduzir aqui algum fator de desconfiança na equipa adversária é melhor, não é? Portanto, isto não tem nada a ver com antidesportivismo, nem falta de fair play, nem nada, não é? É eu demonstrar a confiança que tenho nos meus e tentar que os adversários momentâneos fiquem mais desconfiados ou com mais dúvidas, não é? Portanto, isto só para perceberem que a confiança tem aqui é como as moedas, não é? Tem aqui estas duas faces. Depois as questões da atenção e da concentração, não é? Já falámos sobre elas, sobretudo já falámos sobre isto, e até tivemos aquela pergunta de Daniel muito pertinente. Portanto, introduzir só aqui mais uma noção, que é a questão de como é que nós lidamos com os imprevistos que nos podem acontecer, não é? Seja ele, isto poderia ser, não sei se temos aqui algum nadador ou algum treinador de natação, provavelmente teremos entre tanta gente, não é? Se calhar já tiveram provas em piscina ao ar livre, acompanhei durante muito tempo nadadores e continuo a acompanhar, e eu vivo no Porto, nós temos aqui uma piscina ao ar livre que é a piscina de Campanhã, e às vezes acontecia isto, não é? Apareciam alguns passos. Aqui o que é importante é que nós estejamos preparados para esses imprevistos. E se nós pensarmos bem no desporto, uma das características importantes no desporto é nós sermos capazes de nos preparar para os imprevistos que possam acontecer, não é? E esse é muitas vezes o papel do treinador. Ok, vai acontecer isto, que tipo de imprevistos é que podem acontecer e como é que eu os posso trabalhar? Exemplos muito, muito simples, não é? A minha equipa, se estivermos a falar de um desporto coletivo, vai haver uma altura em que se calhar vai ficar com menos uma unidade, ou com menos duas, não é? Ou a equipa adversária também, não é? Portanto, eu nos treinos posso ir trabalhando esses imprevistos, não é? Ou, por exemplo, o treinador do Michael Phelps, já que estamos na natação, não sei se lembram, nos Jogos Olímpicos de Pequim, o Michael Phelps, o objetivo era bater o recorde das 7 medalhas que existia. E não sei se lembram, numa das provas, salvo erro nos 200 mariposa, o que aconteceu foi que os nadadores têm os óculos, não é? E o elástico às vezes parte, não é? Portanto, o que aconteceu numa das provas foi que o elástico do Michael Phelps partiu, não é? E ele teve que continuar a nadar, obviamente, não é? Não conseguiu bater o recorde, mas conseguiu uma medalha que pode ter sido crucial para ele bater o tal recorde das 7 medalhas do Mark Spitz, não é? Porque conseguiu 8. E depois, obviamente, fazem-se sempre os balanços, não é? Passado algum tempo, falaram com o treinador dele, que não por acaso, penso eu, tem também formação na área da psicologia, e o que ele disse foi que, ok, isso é uma coisa que acontece com alguma probabilidade aos nadadores, não é? De repente o elástico dos óculos rebentar. E, portanto, quando o Michael Phelps era mais novo, eu uma vez escondi-lhe os óculos para o preparar para ele nadar sem óculos, não é? Claro que ele não era astrólogo, nem adivinho, não estava a pensar, nos Jogos Olímpicos de Pequim ele vai querer bater o recorde das 7 medalhas e, portanto, isto vai ser importante. Não, o que ele estava a pensar era, isto é um imprevisto que pode acontecer, portanto, se ele estiver preparado para lidar com esse imprevisto, quando ele acontecer, vai ser mais fácil de lidar. Claro que o desporto tem aqui, do meu ponto de vista, uma grande riqueza, que é, nós não conseguimos prever exatamente todos os imprevistos, mas há uma série deles que conseguimos, não é? Portanto, quanto mais os nossos atletas, os nossos treinadores, os nossos árbitros estiverem preparados para os imprevistos, melhor, ok? Depois as questões da liderança, não é? E aqui, enfim, também poderíamos estar aqui uma tarde a falar sobre qualquer um destas áreas, não é? Aqui, a liderança, este slide acho que é muito importante, não é? Nós às vezes entendemos a liderança como o tipo que manda, não é? E muitas vezes esquecemos que há aqui a questão do exemplo, não é? Pronto, acho que todos nós percebemos um bocadinho aqui a diferença, não é? No fundo,
O que eu vos queria dizer sobre a liderança é que ela deve ser o mais flexível possível. Okay? Não há um estilo da liderança que se diga, ok, este estilo é o melhor. Não é? Até porque quando se começou a estudar a liderança, de facto, o que se começou a fazer foi isso. Não é? Vamos analisar os líderes empresariais, os políticos, e vamos tentar encontrar aqui quais são os fatores comuns, porque se nós conseguimos isso, então temos aqui os fatores que determinam a liderança. O problema é que quando se foi estudar isto, não se chegou a nenhum fator comum, porque havia líderes completamente diferentes, mas todos eles eram líderes e tinham sucesso. Não é? E, portanto, daí eu estava a dizer que aqui o fator mais importante é, de facto, a flexibilidade que nós conseguimos ter em cada momento, perante as situações, perante as pessoas que temos à frente. Okay? Outra área de intervenção da psicologia do desporto é a relação treinador-atleta, sobretudo também nas coletivas, mas mais nas individuais, sobretudo naquelas em que o treinador e o atleta passam muito tempo juntos. Modalidades como o ténis, modalidades como o golfe, em que os atletas estão muito tempo sempre com os treinadores e, portanto, muitas das vezes, obviamente, esta relação vai se desgastando e é importante também aqui a intervenção, ou pode ser importante aqui a intervenção do psicólogo, não é? Porque, obviamente, aquilo que o treinador quer é cada vez que o atleta consiga melhores resultados. Não é? Depois aqui um palavrão também da psicologia, o burnout, não é? Mas hoje em dia está-se a falar muito, até a propósito da pandemia, dos profissionais de saúde estão em burnout. O burnout, eu não traduzi, a tradução seria esgotamento, e o esgotamento é uma palavra que no senso comum muitas pessoas usam, por exemplo, quando se querem referir a uma pessoa com depressão, diz que está com esgotamento, portanto, caiu um bocado no senso comum e serve para muito, para quase tudo, por isso é que eu não a traduzi. O burnout, no fundo, é um estado de extrema desmotivação, que todos nós já sentimos na nossa vida, os nossos atletas também às vezes sentem isso, não é? Alguns deles estão a sentir isto agora na fase da pandemia, porque não puderam treinar, porque tiveram que fazer adaptações e, portanto, alguns deles estão seguramente em burnout. O sobretreino, que é diferente do burnout, mas cujos sintomas podem ser semelhantes, não é? Os treinadores andam numa linha muito fina, como eu costumo dizer, não é? Vão aumentando as cargas à espera que o organismo dos atletas se vá adaptando, e há alturas em que, seja porque eles não estão a cumprir os períodos de descanso, seja porque não se estão a alimentar direito, seja porque têm exames na faculdade e está a ser muito difícil conciliar tudo, seja porque as próprias cargas não são as mais adequadas, os atletas entram em subtreino e normalmente o que acontece é, obviamente, o rendimento desportivo diminui. Aquilo que os atletas mais rapidamente pensam e os treinadores estamos a treinar mal, precisamos treinar mais. E se for um síndrome de subtreino, é precisamente o contrário. Aquilo que é preciso é treinarmos menos, de maneira a que o nosso corpo volte a recuperar e o nosso atleta recupera o rendimento desportivo habitual, digamos assim. Obviamente aqui há sempre estas exigências da parte do treinador, não é? A recuperação de lesões é uma área que não é muito falada do ponto de vista mental, mas que é extremamente importante. O impacto que pode ter, não é? Mesmo, já nem estou a pensar naquelas lesões de médio ou longo prazo, não é? Que demoram algum tempo a recuperar, mesmo aquelas lesões mais curtas, não é? Muitas delas provocam logo algumas dúvidas e algumas incertezas que invadem a mente dos nossos atletas, não é? Será que vou conseguir recuperar? Quanto tempo é que vou demorar? Será que vou perder o meu lugar se for numa equipa coletiva? Será que ainda vou a tempo de fazer a prova X ou a prova Y? Será que ainda vou conseguir o contrato que estava a ser negociado? Enfim, há aqui um conjunto de coisas. E depois algumas estratégias em termos psicológicos, como por exemplo a visualização, que podem ajudar e acelerar o processo de recuperação de lesões. Depois esta é uma área que não é tanto da psicologia do desporto, é mais uma área de interesse meu pessoal, né? Que é como é que, infelizmente hoje em dia quase não viajamos, não é? Mas como é que as viagens, sobretudo quando a diferença horária é 3 horas ou mais, qual é o impacto que isso tem no rendimento, não só desportivo, no rendimento cognitivo, não é? E há aqui um conjunto de estratégias que nós podemos usar de maneira a que esta adaptação seja feita o mais rapidamente possível. O controle da dor e o perceber quando é que a dor é uma dor que faz parte, digamos assim, do desporto, não é? Ou quando é que é uma dor provocada pela lesão. E neste caso, obviamente, se for uma dor provocada pela lesão, é preciso intervir, se for preciso, é preciso parar, inclusive, se for preciso, não é? Portanto, quando eu às vezes ouço glorificar os atletas que estão a competir lesionados, ou que estão a fazer um esforço para continuarem, não é? Mas que depois, por exemplo, se for uma modalidade coletiva, em vez de ficarem uma semana de fora, uma semana que seria o tempo da recuperação, uma semana impedidos de ajudar a equipa, ficam 2 ou 3 meses, eu não sei até que ponto se pode considerar um herói esse atleta, não é? Claro, depois entram aqui outras questões, e isto pode ser
problemático, mas é preciso pesar estas coisas. A grande maioria dos atletas, como têm muita experiência, conseguem distinguir exatamente quando é que a dor é uma dor provocada pelo desporto, ou quando é que essa dor já é uma lesão e, portanto, quando é que devem parar. Depois, o apoio na transição de carreira, que é uma área que também não é muito ainda falada, nem muito abordada, mas os psicólogos podem ter aqui um papel extremamente importante. E todos nós conhecemos, infelizmente, exemplos negativos de pessoas que terminaram a carreira e depois tiveram dificuldades no pós-carreira. Basta dar-vos um número que é assustador, mas que ao mesmo tempo nos põe a pensar sobre isto. Na NBA, que é claramente uma das ligas mais bem pagas e com mais projeção em todo o mundo, cerca de 60% dos atletas, ao fim de 5 anos, estão na falência. Portanto, e não é para ganharem mal. Portanto, há aqui claramente, de facto, impactos que é preciso estudar e que é preciso intervir também do ponto de vista da psicologia. Este é só um exemplo, poderíamos falar de muitos outros. O controle da ansiedade já falámos, é claramente outra área de intervenção da psicologia do desporto. As questões da coesão, do espírito de equipa, sobretudo em relação às modalidades coletivas, mas também em relação às modalidades individuais. Podemos pensar aqui, por exemplo, no K2 ou no K4 na canoagem, já podemos pensar no ciclismo. Como é que, por exemplo, o nosso José Azevedo ajudou nas vitórias da Volta à França do Lance Armstrong, apesar de depois do que aconteceu em termos de doping em relação ao Lance Armstrong, mas como é que um desporto individual, como é que um atleta pode ser ajudado, como é que um sprinter é ajudado, se fala muito nos comboios das equipas e como é que as equipas colocam o sprinter de maneira a ele poder discutir a vitória na etapa. Portanto, estamos a falar de uma modalidade individual, estamos a falar do impacto que o grupo pode ter no rendimento esportivo de um atleta. Portanto, questões aqui para pensarmos, por exemplo, esta fotografia que temos aqui quando ganhamos o Campeonato Europeu de Futsal. Portanto, como é que se põe a equipa, e reparem aqui, a equipa não é só os 14, neste caso, atletas que jogaram, mas também o restante staff, desde o cozinheiro, desde o assessor de imprensa, desde o team manager, enfim, o médico, o psicólogo, toda a gente envolvida. E é o que eu vos dizia há pouco, não é só, aqui neste caso, não é só o que acontece no pavilhão, mas é tudo o que anda ali à volta que é extremamente importante. E depois, então, fazendo já aqui a ponte com as questões da pandemia, outra área clara de intervenção da psicologia é a motivação. E aqui temos desde logo este grande obstáculo. Já antes da pandemia, no período pré-pandemia, havia muitos pais, muitos treinadores, muitos professores preocupados com o tempo que os jovens e menos jovens dedicavam às novas tecnologias, desde o computador, o telemóvel, o tablet, etc. Portanto, e depois pode levar a enfim, isto obviamente é um pouco caricatural, mas pode levar a este extremo. Ok, pelos vistos, jogar basquete pode ser complicado se não houver o joystick, portanto, pode levar aqui algum analfabetismo, digamos assim, até motor. E, portanto, claramente aqui, não tanto falar sobre os aspectos mais teóricos, digamos assim, daquilo que é a motivação, mas só dizer-vos que a motivação é, provavelmente, não só no desporto, mas na nossa vida profissional, seja lá qual for, um fator extremamente importante. No fundo, dá-nos uma direção, dá-nos uma intensidade, pode-nos dar também uma persistência em relação aos objetivos que nós queremos atingir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. O que é que motiva cada um de nós? O que é que motiva cada um dos atletas com quem nós trabalhamos? O que é que motiva os treinadores? O que é que motiva os árbitros? Podemos falar aqui, acho que isto é basicamente quase senso comum, em dois grandes tipos de motivação. A motivação que vem do exterior, e que acontece muito quando os nossos jovens começam a praticar determinado desporto. Ou seja, são muito raros os jovens que vão praticar o desporto X ou o desporto Y porque estão motivados, porque querem praticar aquele desporto. Muitas das vezes são os pais que gostam de desporto, foi o médico que sugeriu, foi o professor que disse que aquele jovem ou aquela jovem era muito introvertida e, portanto, se fosse praticar uma modalidade coletiva poderia melhorar e ser mais extrovertido. Enfim, há aqui um conjunto enorme de motivações extrínsecas, mas depois, desejavelmente, o que deve acontecer é que essa motivação passa a ser do próprio atleta à medida que ele se vai desenvolvendo. Porque esta motivação intrínseca é muito mais poderosa
que a motivação extrínseca, não é? E, portanto, se nós tivermos atletas motivados extrinsecamente, portanto, do exterior, a probabilidade deles desistirem é muito grande, não é? Se nós tivermos atletas que são motivados intrinsecamente, não é? Que controlam eles próprios essa motivação, a probabilidade deles desistirem é menor. Não é? E aqui nós temos um conjunto de estratégias que podemos utilizar, não é? para aumentar esta motivação intrínseca, não é? Desde logo, proporcionar experiências de sucesso, não é? E quando nós pensamos em sucesso, muitas vezes pensamos em ganhar coisas. Não, sucesso pode ser, por exemplo, um jovem nadador aprender um determinado gesto técnico, não é? Por exemplo, uma viragem, não é? Pode ser aqui um sucesso muito bom para aquele jovem atleta, não é? E, portanto, temos que fazer o quê? Dar recompensas contingentes a esse desempenho, não é? Ou seja, ele conseguiu atingir neste caso, aquele gesto técnico, continuando com a viragem na natação, e, portanto, o treinador pode chegar à beira dele e dizer-lhe: muito bem, é isso mesmo, estás a ver como tu consegues? Isto é o quê? É aquilo que falamos há bocado, é o tal elogio, não é? É o tal reforço social. O que é que eu estou a aumentar? Estou a aumentar a probabilidade de aquele jovem atleta ou aquela jovem atleta voltar a repetir aquele comportamento, não é? Usar aprovação verbal e não verbal, não é? Um sorriso é uma forma não verbal de nós aprovarmos, um aceno de cabeça, não é? Variar os conteúdos e a sequência dos treinos, não é? E aqui nós tivemos, sobretudo neste segundo confinamento, também no primeiro, não é? Os nossos treinadores, tiveram muitos deles a dar os seus treinos via estas plataformas, o Zoom, o Teams, o que é que seja, não é? Todos nós nos familiarizamos ultimamente com estes nomes e com estas aplicações. E o que tiveram que fazer foi isto, ou seja, tiveram que ser muito criativos para quebrar a monotonia, porque já era provavelmente mais difícil envolver os atletas, fazer com que eles estivessem presentes no treino, não é? Porque é à distância, e, portanto, foi preciso ser muito criativo. E aqui, obviamente, se os treinos forem sempre iguais, forem sempre repetidos, instala-se a monotonia, se calhar os jovens deixam de aparecer, não é? Tentar envolver os atletas na tomada de decisão, não é? Quando nós somos envolvidos e temos alguma coisa a dizer em relação àquilo que vai acontecer, o nosso compromisso é maior, não é? E, portanto, se nós queremos que os nossos atletas estejam comprometidos com a modalidade, com o clube, com o treinador, com a equipa, não é? É importante que eles estejam, que eles sintam que façam parte desta tomada de decisão. Estabelecer objetivos realistas, tá? E daqui a pouco já vamos desenvolver mais esta questão dos objetivos. Não esquecer que a motivação do atleta começa com a motivação do treinador, às vezes esquecemos, não é? O próprio treinador também tem problemas pessoais, o treinador também está confinado, o treinador se calhar também está a receber menos, o treinador se calhar está em layoff, não é? Pronto, não é? Mas é super importante que o treinador seja motivado, porque se o treinador não estiver motivado, como é que vai pedir aos seus atletas que estejam motivados? Não é? Pronto, e aqui só para terem uma noção, o que é que leva os nossos atletas a aderir à prática do desporto? Razões de saúde, o praticar um desporto, os pais, o querer desenvolver competências, o ter sucesso e reconhecimento, o fazer amigos e estar inserido num grupo, fazer exercício, descarregar energias, uma preparação para a vida adulta, a aprendizagem de valores e atitudes, o facto de propiciar o desenvolvimento de qualidades de liderança, a competição, divertir-se. Portanto, há aqui uma panóplia de razões que levam os nossos atletas a aderir à prática de desporto. E depois, a manterem-se exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, os resultados, ou melhor, as razões que levam os atletas a aderir à prática de desporto são aquelas que levam que os atletas se mantenham a praticar o desporto. Ok? Agora, o que é que leva os atletas a desistirem? Tá? Isto para nós pensarmos, que é para depois conseguirmos contrariar isto e aqueles números, eu diria quase catastróficos, de abandono que algumas pessoas vão falando pós-pandemia, que eles não aconteçam. Claramente um deles é a dificuldade de conciliação entre a escola e o desporto. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Nós ainda não conseguimos resolver totalmente. Já temos aqui algumas estratégias que foram tomadas e, por exemplo, a ZOAR, do meu ponto de vista, são uma estratégia excelente. Não é? Okay? Não sei se toda a gente tem conhecimento, a ZOAR são as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar. Começaram precisamente em Montemor, com a canoagem, e agora estão-se a espalhar por todo o país. O professor Vítor Pardal é o coordenador nacional da ZOAR. No fundo, são escolas específicas, ainda não são todas, ainda são
muito poucas escolas no nosso país que já fazem isto, mas que permitem esta conciliação, não é? Que os professores têm esta chamada de atenção, os atletas podem ter aulas enquanto estão em estágios da seleção, etc, etc. Portanto, há aqui já algum cuidado com esta dificuldade de conciliação entre aquilo que é a escola de desporto. Outra razão que pode levar os nossos atletas a desistir é a falta de resultados, o não estarem a conseguir obter resultados, o não estarem a conseguir ter sucesso, o não estarem a conseguir ser reconhecidos, não é? Os conflitos de interesse. Ok, eu tenho a festa de anos do meu melhor amigo, ou tenho a festa de anos do meu pai, mas não posso ir porque amanhã tenho treino. Portanto, como é que eu vou resolver isto? Ou os meus amigos querem que eu vá não sei aonde, ou querem que eu vá sair à noite e eu tenho treino amanhã ou tenho competição, não é? A falta de tempo para brincar e a falta de prazer. Muitas vezes esquecemos disto, sobretudo com os mais jovens, não é? E a prática de desporto é quase mais uma profissão, não é, que eles têm. Portanto, esquecemos que muitas das vezes são crianças e é importante que tenham este espaço. O não gostar do treinador, acontece às vezes, não é? A monotonia e as lesões. Há atletas que sofrem consecutivamente lesões e isso obviamente também é uma razão para desistir. O não conseguir suportarem a pressão e as expectativas de sucesso, quer dos pais, quer dos treinadores, portanto terá que haver aqui um ajuste, digamos assim, nestas expectativas que os pais e que os treinadores têm. A especialização demasiado cedo, isto acontece às vezes, não é? Nós sabemos que é preciso haver esta especialização, mas às vezes este balanço entre o que é a especialização e o começar a trabalhar, e depois houve aqui... creio que ainda há, mas já menos. Houve aqui uma altura em que se falou muito das 10.000 horas, não é? Isso pôs quase como o santo graal, quer no desporto, quer, por exemplo, na música, que era preciso ter 10.000 horas de prática para se atingir, ou para se conseguir atingir um alto rendimento, não é? O próprio autor, ou considerado autor dessa teoria, o sueco Eriksson, depois teve que vir desmentir, que ele não queria dizer exatamente aquilo. O que eu queria dizer era que a prática não devia ser tanto em quantidade, mas mais em qualidade, mas acabou por passar essa mensagem. O enfatizar do ter de ganhar, não é? Portanto, há aqui um conjunto enorme de variáveis que podem levar os nossos atletas a desistirem. O que é que nós podemos fazer para evitar esta desistência? Não é? Para os pais, para os treinadores, para os psicólogos, as pessoas que estão mais próximas dos jovens atletas, não é? Orientar para o desempenho pessoal, para a melhoria das competências e não tanto olhar para os resultados. É uma tendência que a grande maioria de nós tem, não é? Olhar para o resultado. E, portanto, esquecemos do processo que leva e o processo que leva a esse resultado muitas das vezes teve muitas vitórias, não é? E teve muitos sucessos, justamente por causa de muitas delas muito pequeninas, porque foram mudanças, mas que contribuíram para este sucesso, e, portanto, olhamos mais para o processo do que propriamente para o resultado final. Algumas sugestões para os treinadores: reforçar os atletas quando melhoram recordes pessoais, quando melhoram a técnica, apesar dessas melhorias muitas vezes serem pequenas, não é? Mas lá está o tal elogio, a tal palmadinha nas costas, o tal muito bem, o sorriso, são tudo formas que nós temos de melhorar o rendimento esportivo, não é? Tentar que os pais também atuem da mesma forma. Os treinadores estabelecerem uma boa relação com os atletas. Tentarem perceber o que é que motiva cada um dos atletas, não é? E tentarmos dar resposta a essas motivações. Por exemplo, quando nós perguntamos aos atletas o que é que os leva a continuarem a prática do desporto, seja ele qual for, seja um desporto mais individual, seja um desporto coletivo, seja em Portugal, seja na China, seja na Austrália, seja em Espanha, seja onde for, o fator que eles apontam sempre em primeiro lugar é o inserirem-se num grupo de amigos, não é? Portanto, se nós sabemos que esta é uma motivação fundamental para a grande maioria dos nossos atletas, então temos que tentar proporcionar estes espaços, obviamente sem pôr em causa aquilo que é o treino, mas se calhar podemos pensar em formas criativas, não é? De, por exemplo, para um treinador de natação, em que eles andam sempre dentro d'água e é muito difícil muitas das vezes que haja esta componente, não é? Então tentar arranjar aqui formas mais criativas, sem prejudicar o treino, mas em que se consiga acrescentar esta componente e, portanto, de alguma forma responder aqui às motivações dos nossos atletas, não é? Adaptar os treinos às idades, evitar aqui o subcarregar muito cedo dos atletas, a tal especialização que se falava há bocado, a diversificação para lutar contra a monotonia, reuniões de equipa onde os atletas possam participar, lá está, para se sentirem comprometidos, não é? Eventualmente a criação de troféus, embora aqui o troféu pode ser uma motivação extrínseca, não é? Portanto, tentar ajustar aqui isto, não é? Ir tentando analisar as expectativas, quer do treinador, quer dos atletas, e ir ajustando. Haver aqui um permanente intercâmbio de informações.
Os atletas devem competir pelas razões deles e não pelas dos pais. Dizia-me no outro dia um treinador, num destes momentos, num webinar, não é? Ok, eu já sei quais são os atletas que vão desistir, não é? São aqueles que estavam a competir por causa dos pais. Não é? Claro, esses, a probabilidade de desistirem é muito maior. Não é? Mas eu diria, a probabilidade deles desistirem, mesmo não havendo pandemia, também já era grande. Não é? Criar um clima em que as competências sejam valorizadas, tentando realçar aqui os objetivos de desempenho, o divertimento, a aprendizagem, o aperfeiçoamento de competências, não é? A cooperação, o sentido de autonomia e a formação de objetivos. Okay? Do meu ponto de vista, a estratégia mais poderosa que nós temos de motivação é a formação de objetivos. Okay? E aqui, só 2 ou 3 slides, falarmos um bocadinho de como é que deve ser feita esta formação de objetivos. Não é? Esta é a medalha que eu vos falava há bocado, do Campeonato da Europa, está aqui. Ela está sempre aqui no meu escritório, sempre aqui num local visível. Não é? Como é que nós podemos definir objetivos? Não é? Como é que nós, enquanto líderes do processo, neste caso mais para os treinadores, como é que nós definimos aqui um sistema de formação de objetivos? Como é que definimos os objetivos? Como é que fazemos com que os nossos atletas, a nossa equipa, esteja comprometida com aqueles objetivos? Que avaliação de obstáculos é que fazemos? Como é que desenvolvemos os planos de ação? Como é que avaliamos o que está a acontecer em relação aos objetivos? Não é? Como é que nós reforçamos os nossos atletas quando eles atingem um determinado objetivo? Aqui uma série de regras, umas mais importantes que outras em relação à formação de objetivos, devem ser ligeiramente acima da capacidade dos nossos atletas, devem ser bem específicas em vez de vagas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós no início da época perguntamos aos nossos atletas quais são os teus objetivos para esta época, e a grande maioria deles provavelmente vai dizer: quero melhorar em relação à época passada, quero fazer melhor que o que fiz. Ok, é um objetivo excelente, mas é demasiado vago. Não é? Como é que eu posso partir ou especificar melhor esse objetivo? Não é? Porque eu depois quero avaliar esse objetivo. Como é que eu vou avaliar se fui melhor que na época passada? Não é? Tenho que encontrar aqui parâmetros mais objetivos. Não é? Deve haver objetivos intermédios. Por exemplo, quando nós pensamos nos atletas olímpicos, não é? Ok, o ciclo normalmente é de 4 anos, não é? Este ano até vai ser de 5 por causa da pandemia, não é? Mas, ok, eu tenho que ter ali objetivos intermédios. Vai haver campeonatos nacionais entretanto, vai haver provas europeias, campeonatos europeus, campeonatos mundiais, portanto, estes objetivos intermédios. Não é? Os objetivos devem ser de rendimento e não de resultado. Não é? O que eu vos dizia há bocado, a questão do processo. Não é? E o resultado não depende, sobretudo se for o resultado classificativo, não depende só dos atletas o lugar em que eles ficam, depende também dos adversários. Não é? Ok? Se for um objetivo de resultado em termos de tempo, como em algumas modalidades, no atletismo, na natação, ok, na canoagem, aí podemos definir. Não é? Ok, eu quero fazer isto, eu estou a fazer este tempo nos treinos, quero fazer este tempo na competição. Depois este tempo vai-me dar um lugar na classificação e aí esse é que eu já não controlo, porque eu só controlo aquilo que eu posso fazer. Okay? Objetivos formulados de forma positiva, devem ser flexíveis, não é? Devem se adaptar. Por exemplo, se o atleta se lesiona, claro que ok, há que reformular estes objetivos, portanto há que ter aqui flexibilidade. Devem existir objetivos para os treinos e para as competições. Não é? E se tivermos aqui os treinadores que estão aqui, se calhar se perguntarem aos seus atletas no treino, ok, qual é o teu objetivo para este treino? Não é? Se calhar eles vão ficar a pensar 2 vezes, não é, antes de responderem. Deve haver um plano de ação para atingir esses objetivos, e aqui só chamar-vos a atenção para este cuidado. Não é? O nosso plano, normalmente quando nós o pensamos, é sempre um plano fantástico, não tem falhas nenhumas, e nós atingimos de maneira a chegar pensamos nele ou formulamos de maneira a chegar à meta, mas depois a realidade é diferente. Okay? Na realidade nós vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar tempestades, não é? E portanto, obviamente que quando pensamos no plano, temos que pensar também nos possíveis obstáculos, nas dificuldades e como é que os vamos ultrapassar, não é? Porque assim estamos mais bem preparados, no fundo, para enfrentar a realidade, porque ela de facto apresenta-se assim. Não é? Estes objetivos devem ser pessoais, não é? Deve haver uma data limite para a concretização. Não é? Ok, eu quero atingir esta marca, não é? Mas quando? Para a semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ok? Que é para eu poder avaliar. Já falámos um pouco sobre isto há bocadinho. Tentar que não haja contradições em relação aos objetivos nas pessoas que são mais relevantes e mais influentes junto do atleta. E depois, obviamente, este programa de formação de objetivos deve ser estabelecido, supervisionado, modificado e avaliado pelo atleta em conjunto com a equipa técnica. Não é? Portanto, aqui claramente estamos próximos do desconfinamento, não é? A partir de segunda-feira já vão, felizmente, voltar os treinos em algumas modalidades.
Portanto, a formação de objetivos é extremamente importante e é uma estratégia, enfim, poderíamos falar aqui também sobre muitas outras, não é? Não é esse o objetivo, mas como é que podemos trabalhar com os nossos atletas agora, passada esta fase de confinamento. Não é? Em termos de formação de objetivos, há aqui várias fases, obviamente o planeamento, depois o encontro ou a reunião de formação de objetivos com os atletas e depois, obviamente, a avaliação que deve ser periódica. Não é? Só para terem uma ideia, há aqui 3 diferenças significativas entre os atletas que desistem e os que continuam, mais uma vez, em qualquer modalidade. Portanto, são fatores que nos devem fazer repensar aquilo que é a nossa intervenção enquanto agentes do desporto. Não é? E quais são as diferenças? Uma delas é a participação, ou seja, os atletas continuam, gostam de estar com os amigos e gostam da modalidade. Os fatores que têm a ver mais com o treinador, não é? E aqui já estão a perceber que, obviamente, os atletas continuam, são aqueles que têm uma boa relação com o treinador e que percepcionam que o treinador se preocupa com eles enquanto pessoas. Não é? Houve alguns atletas, por exemplo, durante o confinamento que se queixaram disso, até nos meios de comunicação social, não é? Parece que estou abandonado, nem a equipa, nem o treinador me telefona, nem quer saber como é que eu estou, por comparação com outros treinadores que telefonavam aos seus atletas a perguntar como é que eles estavam, e, portanto, havia este compromisso, não é? E, portanto, é muito mais difícil para um atleta, percepcionando que o treinador está preocupado com eles, percepcionando que o dirigente da federação, do clube, telefona e está preocupado, não é? É muito mais difícil para esses atletas tomarem a decisão de desistirem, não é? Porque se sentem mais comprometidos e sentem apoio do lado de lá, digamos assim. E depois, um terceiro fator que tem a ver com tal ênfase nos resultados ou nas competências. Não é? Os atletas que continuam, o ênfase é mais nas competências, os que desistem, o ênfase é mais nos resultados. Não é? Portanto, isto deve-nos fazer refletir aqui um bocadinho sobre o que é que poderemos fazer para que os nossos atletas continuem. E depois, uma última área, antes de vos passar, digamos assim, a palavra, que tem a ver com um fator que muitas vezes nos esquecemos. O desporto é uma escola de valores. E nós muitas vezes esquecemos disso. Não é? Andamos a queixar-nos que a nossa sociedade não é equitativa, que a nossa sociedade é injusta, que já não existem os valores, que se estão a perder os valores. Não é? E temos aqui um meio excelente, que é o desporto, que é uma escola de valores. Não é? Se nós pensarmos, o que é que nós aprendemos no desporto? A competição, a disciplina, o método, a lealdade, o saber ganhar, o saber perder, a persecução de objetivos que já falámos, não é? O espírito de sacrifício e de resistência, não é? O respeito por nós e pelos outros, a capacidade de entreajuda e de saber trabalhar em equipa, a solidariedade, a vontade de melhorar constantemente, a tenacidade, que é um conceito que eu tenho vindo a trabalhar desde há alguns tempos para cá e que conceptualizo como capacidade de responder a situações difíceis e de lidarmos com a adversidade. Pronto, e poderíamos estar aqui mais uma vez uma tarde só a falar sobre este slide e sobre como é que eu conceptualizo a tenacidade, não é? E a tenacidade tem sido uma grande vantagem dos atletas para lidarem, e das pessoas que de alguma forma são tenazes, para lidarem com esta situação da pandemia, porque no fundo aquilo que nos estão a pedir é para nós sermos capazes de lidar com esta situação de adversidade, não é? Quando nos pedem para ficar em casa e quando ficamos confinados, estão-nos a pedir que nós abdiquemos das nossas liberdades individuais em prol de um bem coletivo, não é? Em prol das pessoas, se estiverem doentes, poderem recorrer e terem lugar nos hospitais, em prol dos nossos profissionais de saúde não entrarem em burnout, como se falava há bocado, e poderem continuar a trabalhar. Portanto, no fundo, estão-nos a pedir para nós pormos os valores coletivos acima dos valores individuais, e isso também é aquilo que muitas vezes os nossos atletas fazem. Né? Portanto, há aqui um conjunto de fatores que podem influenciar a tenacidade, desde os acontecimentos de vida, ou seja, aquilo que nos vai acontecendo no dia-a-dia, seja positivo, seja negativo, o espírito de equipa, as lesões, o apoio social, os ritmos biológicos, a carga de treino, enfim, a existência ou não de audiência, a própria influência que os mass media vão tendo, e agora também, mais recentemente, as redes sociais vão tendo naquilo que é os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Portanto, tudo isto são fatores que influenciam a tenacidade e que, por sua vez, influenciam o rendimento e que, por sua vez, retroage também sobre a tenacidade. Portanto, como eu vos dizia, isto de facto, poderíamos estar aqui também a tarde toda a falar sobre a tenacidade, mas este é um conceito que a mim me diz muito, acho eu que é
o conceito que permite, ou a qualidade que permite separarmos aqueles atletas que são muito bons dos atletas que são bons, ou seja, aqueles atletas que mantêm um rendimento desportivo numa determinada linha com muita consistência durante muito tempo, e os outros que conseguem períodos bons, mas depois oscilam, né? Do meu ponto de vista, a tenacidade tem aqui um papel extremamente importante, e é mais uma aprendizagem, né, que nós temos com o desporto. E era basicamente isto que eu vos queria trazer hoje. Se eventualmente as pessoas normalmente depois no fim costumam sempre perguntar por bibliografia, etc., têm aqui uma referência bibliográfica para depois investigarem, que vos pode também ajudar e trazer aqui mais pistas para refletirmos sobre isto, porque no fundo isto não deixa de ser aqui um resumo, digamos assim, daquilo que é, do meu ponto de vista, com a minha experiência, com aquilo que tem sido também as minhas leituras, o confronto que tenho feito com colegas, quer no nosso país, quer no estrangeiro, em relação àquilo que eu conceptualizo como a psicologia do desporto. E agora, Pedro, passava mais a bola para o Pedro. Muito bem, obrigado. Entretanto, vamos abrir então a fase das questões, e entretanto eu não quis interromper, mas quando falaste nas UAR, houve aqui algum bate-papo, mas penso que será mais específico daqui da UAR de Leiria, que não estará a ter a percepção das pessoas, tendo em conta a percepção que as pessoas têm, neste caso até um treinador de natação, não estará a ter o sucesso que era expectável e que levou a que o ano passado fossem, ou em 2019, 2020, 19, e agora só 5 atletas na UAR. Mas pronto, temos aqui outras opiniões diferentes, mas de facto ele confirma que em Leiria houve, de acordo com a opinião dele, alguma falha no processo. Não sei se queres falar só sobre esse tema, e depois também colocávamos então, abríamos então o debate. Em relação à UAR, a ideia que eu tenho, aliás, tenho sobretudo feito propaganda, e muitos dos atletas com quem eu trabalho que podem beneficiar, tenho sempre falado disso, e alguns têm aproveitado. Porque uma das coisas que começou a acontecer é um fenómeno relativamente recente. Como eu vos dizia, tenho 30 anos de trabalho na psicologia do desporto, e é um fenómeno que terá uns 7, 8 anos. A determinado momento começou a haver atletas que me diziam assim, quando eu lhes perguntava qual é o objetivo, qual é o teu objetivo a médio e longo prazo, diziam assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Não é? Pronto, é fácil de perceber porquê, não é? Mais nas modalidades individuais, no ténis, no golfe. E porquê é que eles querem? Porque, obviamente, a percepção é que nos Estados Unidos esta conciliação entre a vida académica e a vida desportiva é mais fácil. Não é? E, portanto, a UAR, de alguma forma, vieram tentar comatar isso. Não é? Claro que, ok, estamos no início, é um processo, está com 5, 6 anos e, portanto, vai tendo as suas dificuldades, que eu penso que fazem parte do processo de crescimento. Não é? A ideia que eu tenho, no geral, é provável que haja um outro caso específico em que haja algumas falhas. A ideia que eu tenho, no geral, é que está a funcionar extremamente bem e com sucesso académico fantástico, na ordem dos 90 e tal %. Portanto, o que quer dizer que aquele objetivo está a ser cumprido. Claro que, se me perguntarem a opinião, devia haver mais, claro que sim. Ainda há atletas que ficam de fora, claro que sim. Não é? Aliás, uma das coisas com que eu me confrontei, não sei se está aqui alguém ligado à dança, mas foi, por exemplo, o ter percebido que as bailarinas, os bailarinos, não eram considerados atividade esportiva, e depois aquilo provocava um problema na lei, que era eles não poderiam fazer parte da UAR. Não é? Portanto, depois nós vamos confrontando com isto e vamos tentando resolver. Às vezes as leis não resolvem os problemas todos, e só quando começamos a aplicar as coisas é que começamos a ver que há determinadas falhas que depois precisam ali de uma afinação. Mas isso são casos de crescimento. Tem aqui uma questão que é do Adriano Dias. Considera que a disciplina pode colmatar a falta de motivação? É daquelas perguntas que é mesmo para pensar. Ok. Em determinados atletas pode, noutros não. Ou seja, vamos lá ver se eu consigo explicar o que é que eu quero dizer com isto. Eu posso ter um atleta muito motivado, que seja indisciplinado, mas se o treinador fizer perceber que para ele atingir aqueles objetivos, portanto, para de alguma forma dar resposta à motivação, precisa de ser mais disciplinado em determinadas áreas, sei lá, por exemplo, fazer os treinos direitinho, estar a horas nos treinos, enfim, aqui o conceito de indisciplina também pode variar muito, não é? E se ele conseguir perceber isso, pode ter sucesso.
tenho algumas dúvidas que um atleta só com motivação, ok, pronto, o Adriano já clarificou aqui, não é? Pronto, a disciplina é no sentido de se auto-obrigar a treinar, claro. Então, claramente muito, muito difícil, não é? Se existir só disciplina, mas não existir motivação, o atleta pode treinar, pode ter ética de trabalho, etc. Mas se não estiver motivado, ou seja, se não percepcionar que aquilo vai atingir determinados objetivos, provavelmente ele não vai manter-se durante muito tempo naquela modalidade, não é? Por mais disciplina que ele tenha. Portanto, aqui a motivação é extremamente essencial. Não é? Basta nós pensarmos na nossa vida, não é? Pode nem sequer ser nenhum exemplo do desporto. Não é? Se nós não tivermos motivação, nós podemos ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Não é? Nunca falhamos, estamos sempre a horas, fazemos sempre aquilo que nos é pedido. Mas se não tivermos a motivação, dificilmente nos conseguiremos manter durante muito tempo com essa disciplina, se não existir essa motivação, sobretudo se essa motivação não for intrínseca. Muito bem. Mais questões queiram colocar? Pode ser pelo chat. Está aqui o colega a dizer que as bailarinas entram no ar através do nível excepcional, criado para essa modalidade. Paulo Mata levantou a mão. Vamos lá, então. Paulo. Boa tarde a todos. Parabéns pela excelente palestra e parabéns à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira por esta iniciativa e bem-aja. Muito obrigado. Jorge, eu coloco-lhe a seguinte questão, que tem a ver principalmente com os desportos individuais, que é a questão de ser desportos muito repetitivos, e principalmente nas camadas mais jovens, até que ponto é que a psicologia depois pode fazer essa compensação nos jovens pelo cansaço que leva aos desportos muito repetitivos, não é? Com os exercícios muito repetitivos, a não desistirem dos mesmos. Ou seja, acaba por ser não só também na parte, quando falamos naquela área do exercício físico, mesmo depois quando passamos para o desporto, mas o desporto depois com uma competição consegue anular um pouco desse cansaço provocado por essa questão dos exercícios muito repetitivos, não é? Dessa necessidade que existe que seja dessa forma, que leva depois ao cansaço e aquela resposta que por vezes os jovens nos dão, que é: eu venho aqui fazer sempre o mesmo, e até que ponto é que a parte depois da psicologia pode levar e ajudar a que isso não aconteça. Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta. Claramente, eu diria, há desportos que de facto são mais monótonos, precisa mesmo ser, em termos daquilo que é o treino habitual, não é? Mas depois, se nós conseguimos introduzir, pensando, por exemplo, em alguns daqueles fatores que falamos há bocado, que são importantes para o jovem perceber e para o jovem, ao menos jovem, continuar motivado, não é? A questão de, ok, eu ter espaço no treino para estar com os meus amigos que fazem parte da minha equipa, ou ter uma boa relação com o treinador, não é? Tudo isso são aspectos que se podem considerar mais do nível psicológico, não é? Mas que ajudam a quebrar essa monotonia, não é? A capacidade que o treinador tiver de quebrar também essa monotonia. Ok, hoje vamos fazer um treino diferente, não é? E de estar com atenção e perceber pelos sinais dos atletas que eles estão a ficar cansados. E o cansado muitas vezes não é só do ponto de vista físico, mas é também do ponto de vista mental, não é? Portanto, como é que eu vou intervir de maneira a ajudar os meus atletas, não é? Ok, se eu vejo que hoje eles estão de facto muito cansados e se calhar o treino não vai render, então às tantas, às vezes para os treinadores é difícil fazer isto, não é? Mas há necessidade de fazer essa leitura, não é? Exatamente, não é? Eu vou abdicar do treino e vou fazer aqui uma atividade diferente, não é? Aliás, no Zoom tivemos, agora durante a pandemia, não é? Tivemos alguns exemplos de treinadores que foram dizendo, faziam outras coisas, punham os atletas a falar, ok, o que é que tu estás a fazer em casa, como é que tu estás a ultrapassar este período, criaram ali momentos diferentes, não é? Porque perceberam que isso era importante também para os atletas, não é? Portanto, de facto, desse ponto de vista, aqui a psicologia pode ser importante no ultrapassar dessa monotonia. Temos aqui uma questão no chat que é do Custódio Raposo: se a disciplina e tenacidade superam a falta de qualidade técnica. Eu não diria superarem, mas vejo mais depressa um atleta a ter sucesso
com a disciplina e com a tenacidade do que um atleta que é muito bom tecnicamente. Nem todos nós temos exemplos de atletas que são muito bons tecnicamente e que, por o serem, se calhar facilitam um pouco na tenacidade, facilitam um pouco até na ética de trabalho, mas depois chegam a um determinado ponto em que isso só o talento já não vai dar, não é? Portanto, conhecemos também todos nós, nas mais variadas modalidades, atletas que não eram tão talentosos, não eram tão bons do ponto de vista técnico, mas que foram tenazes, foram disciplinados e conseguiram atingir os objetivos, não é? Portanto, Vamos passar agora ao Fernando Melo, vamos alternando do bate-papo para as mãos levantadas. Fernando Melo. Tem que ligar o micro. Provavelmente deve estar a falar sem o micro. Boa tarde a todos. boa tarde. Sim. Eu sou professor de natação, eu trabalho com bebés e realmente, se já era um trabalho difícil, com esta questão da pandemia veio-nos aqui dificultar um bocadinho. Até porque os pais normalmente já têm medo, não é? Quando estão aqui nas aulas com as crianças, com o professor dentro auxiliar, mas agora torna-se mais complicado porque o professor, pelo menos aqui no município de São João da Madeira, está de fora. E realmente esta questão da psicologia, gostaria também daqui de algum feedback, como é que nós poderíamos aqui, de certa forma, trabalhar esta questão dos pais, porque muitas vezes há pais que têm também dificuldade em nadar, não sabem nadar, e como é que nós podíamos aqui ajudar a motivá-los ou até, de certa forma, quer dizer, fazer um trabalho diferente, na sua ideia. Muito bem. Eu diria, até se vai pôr, eu inicialmente até pensei que o Fernando também, quando falou em receio, mas depois percebi que tinha a ver com a questão do meio aquático e não tanto com a questão do receio do contágio, né? Porque também vai acontecer isso, ou seja, vai haver pais que vão impedir os seus filhos de irem praticar a modalidade X ou Y por causa ainda do receio do contágio, né? Eu diria, aí o mais importante, mas acho que serve quer para esse receio, quer também para a questão do meio aquático, é envolver os pais no processo, explicar-lhes porque é que se está a fazer determinadas coisas, não é? Permitir que eles ponham as perguntas que tiverem que colocar, de maneira a sentirem-se esclarecidos e, portanto, que essas dúvidas, que esses receios sejam diminuídos e eles se sintam um pouco mais à vontade, não é? Portanto, Fernando, comunicação o mais transparente possível e envolvimento dos pais. Aqui o Pedro Lima, qual será a expectativa atual e futura após Covid da gestão emocional dos treinadores e atletas, ao qual as federações, associações e clubes não esquecem das escolas, irão confrontar novos paradigmas, zonas de conforto e insucessos? Ok, vamos ver se eu consegui perceber. Exato. Como se fará a gestão emocional após a Covid? Penso eu. Ok. É assim, vamos ter todos, e quando todos estou a pensar em todos envolvidos no fenómeno desportivo, aqui um grande desafio, não é? Que é este desafio de recuperar, como eu vos dizia no início, tentar recuperar aqueles que estavam a praticar e se conseguimos atrair mais, melhor. E para esse desafio precisamos, eu acho que aquilo que disse na resposta ao Fernando anterior é extremamente importante. Comunicação transparente, os pais saberem exatamente o que é que o clube vai fazer, o que é que a Federação vai fazer, o que é que a Associação vai fazer em termos de medidas para conseguirmos lidar com esta nova fase, não é? Quais são as regras, as máscaras, a distância social, etc., porque isso é muito importante para as pessoas perceberem, e depois a partir daí tentar perceber exatamente o que é que motiva os atletas, não é? E tentar corresponder, utilizando algumas daquelas estratégias que mencionámos anteriormente, tentar corresponder a essas motivações dos atletas e envolver os pais no processo. Inês Valério, está com a mão levantada. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha questão é um bocadinho mais específica. Elas têm muitas questões mais específicas, mas isto vou colocar só uma. Eu sou psicóloga, trabalho como apoio à equipa técnica de ginástica acrobática de competição. Muitas coisas, portanto, tenho já algum conhecimento desta questão mais teórica, não é? Quero falar de uma dificuldade específica, que é a ginástica acrobática muitas vezes, a maior parte das vezes,
Portanto, são formados grupos, portanto, trios, pares, e há uma grande discrepância de idades. E, portanto, muitas técnicas e muito, no início da época são feitas, eu tento fazer muitas dinâmicas, principalmente em termos de comunicação, portanto, em termos de criar um grupo efetivamente, porque um grupo não é só um conjunto de pessoas, não é? E, portanto, criar um grupo com elos comuns, o que é muito dificultado pelas idades, sobretudo quando estamos a falar de equipas de competição que trabalham 5 horas por dia, e como é óbvio, qualquer pessoa, aliás, mesmo não tendo discrepância, 5 horas a trabalhar gera muita frustração, não é? Mas com a diferença de idades isso torna-se muito mais complicado e nem sempre é fácil dar as mesmas estratégias para grupos diferentes. E eu tenho tentado algumas coisas, mas torna-se muito complicado e, portanto, geram-se muitos conflitos que passam depois a ser já não conflitos, mas mesmo incompatibilidades. E eu queria saber, também já falaram aqui de PNL, e isso também tenho estado a introduzir, era outra das questões, não é? Até que ponto é que portanto, eu acho que é útil e é extraordinariamente útil, mas nem sempre é bem aceito, principalmente pelos mais pequenos. Tem que haver um cultivo de maturidade antes de para isso também, para aceitar essas coisas, não é? Muito bem. Eu queria precisamente essa questão da comunicação, como é que se gera esses conflitos intergeracionais? Muito bem, vamos responder a esta questão. Há aqui mais 2 ou 3 questões, depois o Tiago Campos também, e eu começo a perceber que não é? Exatamente, não tem a ver com a questão, pronto, temos que mais ou menos cumprir o horário, mas provavelmente o que será oportuno, e nós teríamos já pensado numa outra formação nesta área, e vimos que de facto é importante, é um bocadinho fazermos ao contrário, ou seja, quando as pessoas se inscrevem, colocarem já algumas questões para que a formação também vá ao encontro dessas questões, porque parece que há questões de facto que nos levariam aqui a muito mais tempo, mas vamos tentar gerir então a resposta mais rápida e depois temos mais uma outra questão para terminar. Obrigado pela questão. Essa é claro, é uma questão quando nós temos grupos etários, não é, diferentes, com estados maturacionais diferentes, com experiências diferentes, até mesmo se calhar com objetivos diferentes. Eu tentaria fazer o seguinte: trabalhar a componente grupal que eu percebo que está a trabalhar, não é, em termos de comunicação entre elas, mas tentar também trabalhar do ponto de vista individual a inserção de cada uma delas no grupo, não é, e perceber exatamente qual é o papel, o que é que os comportamentos e atitudes podem influenciar em termos de rendimento grupal, de maneira a que elas percebam exatamente qual o papel ou a influência que podem ter no grupo, embora o grupo seja pequenino, não é? 2, 3, 4 pessoas, não é? Pronto. Mas trabalharia aqui estes 2 níveis, ao nível individual e ao nível coletivo. Agora é o Tiago Campos. Boa tarde a todos e parabéns pela iniciativa. A minha questão recai sobre mais a faixa etária mais nova, dos atletas mais novos. Eu sou treinador de natação nas camadas jovens, cadetes infantis, e a minha dúvida é sobre a utilização de troféus e tabelas classificativas em camadas jovens, tendo em conta a facilidade em criar atletas para ganhar nestas idades. Se não seria benéfico a longo prazo abdicarmos desse tipo de classificações e prémios numa idade tão nova e que há muita facilidade em criar campeões. E não deverá ser esse o foco dos treinadores nestas idades. Sim, senhor. Eu diria, Tiago, até porque trabalhei muitos anos e essa foi trabalhei em vários clubes de natação, eu lembro perfeitamente, temos essa discussão em vários contextos. Depende do que é que nós queremos exatamente fazer. Eu diria, neste momento, nós temos uma sociedade demasiado competitiva, não é? Portanto, já não precisamos de puxar muito pelo fator competitividade. Agora, poderemos, por exemplo, dependendo do grupo e das pessoas que temos à frente, poderemos querer valorizar, por exemplo, a pontualidade, poderemos querer valorizar, por exemplo, a assiduidade. Então, poderemos criar um troféu que tenha essas características, não é? Mas eu diria, avalie aquilo que quer construir, aquilo que acha que são os fatores fundamentais, e se
a construção de um troféu for decidida como importante, usar então um troféu, mas nessas características, não é? Ou seja, para desenvolver aquilo que nós achamos que está em falta, digamos assim, ou que não está a ser tão bem cumprido pelos... Exatamente, mas o problema aqui é que acaba por ser um bocado pela federação e pelas associações, são provas criadas com base naquilo que está na federação e nas associações. E torna-se complicado nós treinadores, eu pelo menos tento dizer aos meus atletas, eu estou aqui para vos ensinar a nadar, não estou a ensinar para vos ganhar. Isso é algo que o treinador sénior fará, mas torna-se complicado, e eu vejo também alguns treinadores, e é o que é, eu vejo alguns treinadores a puxar por atletas como se fossem já para ser o próximo Michael Phelps em idades tão tenras. Acho que mas ao mesmo tempo também percebo que seja difícil contornar isso. Saber encontrar esse equilíbrio, digamos assim. Aliás, até tem acontecido em algumas modalidades, aí sim, mas é uma decisão mais política, não é? Ao nível das federações, ao nível das associações, deixar de haver o fator competitivo, até uma determinada idade, por exemplo. Não é? Poderia ser uma solução para nós lidarmos com esta sociedade demasiado competitiva, não é? E para diminuirmos um pouco a competitividade que já existe normalmente, que ainda é mais reforçada pelo facto da sociedade ter o valor, ou privilegiar o valor competitividade, não é? Portanto, mas, Tiago, apesar de ser só, e este só muito entre aspas, treinador, esse feedback é importante, porque nós às vezes achamos, ok, eu não consigo mudar isto, não é? Mas pelo menos se eu for conseguindo apresentar o meu ponto de vista nos locais próprios, não é? Pode ser que eu consiga modificar, não é? Ou seja, nós fazemos parte do sistema, não é? Não dizer, ok, o sistema está mal e, portanto, ok, são os outros, não é? Mas nós também fazemos parte e podemos ter aqui um papel, por mais pequeno que seja, na mudança desse sistema, ok? Muito bem. Eu ia só colocar uma última questão, que estamos em cima da hora, que tem a ver com a motivação que tem que ser dada, ou como é que se pode motivar os atletas séniores não profissionais a regressarem pós-pandemia. Das questões que aqui estão colocadas, todas são importantes, mas esta se calhar não foi tão abordada, e depois então damos por terminada a formação. Só responder a esta questão. Pronto, é mais uma excelente questão. É o que eu vos dizia no início, este espaço é um espaço excelente também para partilharmos e pensarmos e partirmos aqui sobre muita coisa. Se eu percebi bem a pergunta, estamos a falar de atletas que praticam desporto, mas cuja atividade principal, a atividade profissional, será outra, não é? Ou seja, sim, não profissionais, sim, não profissionais. Séniores. Como é que se motiva? Normalmente até nem é muito difícil, porque a maior parte desses atletas só continuam no desporto porque gostam muito, portanto, já estarão naturalmente motivados. Agora, vai haver aqui, e isso eu tenho encontrado na minha experiência, alguma pressão da parte da entidade patronal para os atletas deixarem a modalidade que estão a praticar, sobretudo por causa da questão do medo do contágio. E aí sim pode haver alguma dificuldade do atleta dizer que não à entidade patronal, sabendo que a vida financeira, a vida depende da boa relação e da manutenção dessa relação com a entidade patronal, e portanto este equilíbrio pode ser complicado, e alguns vão se sentir pressionados e vão desistir, não é? Mas eu diria, ok, qual é a motivação desses atletas para continuarem, e portanto tentar relembrar esse aspecto, não é? Que na maior parte deles, não generalizando, é o gostarem de praticar aquela modalidade, por isso é que eles continuam. Muito bem, olha, o colega chefe de divisão, Vítor Félix, está com problemas de rede, e então solicitou-me que, habitualmente é ele que termina a formação, mas solicitou-me que o fizesse. Eu estive aqui a acompanhar os feedbacks e são muito positivos, e dou os parabéns ao Jorge, conforme era a minha expectativa, e até foi superada em relação ao conteúdo. Foi demonstrado aquilo que estávamos a falar antes, de deixarmos as pessoas entrarem na sala, de que este tipo de formações e temáticas são importantes e que há necessidade para continuarmos. Quero agradecer ao formador, agradecer a todos os colegas que estiveram connosco, chegámos a atingir mais de 300 participantes, e desejar que agora na retoma do desporto possamos ir mais fortes, mais competentes, tendo em conta também as formações a que assistimos, e criando aqui uma expectativa de que eventualmente este tema possa vir a ser alvo de uma próxima formação
realizada por nós. Muito obrigado a todos, mais uma vez parabéns ao Jorge e uma boa Páscoa para todos. Obrigado. Obrigado. Páscoa. Boa Páscoa.